No primeiro dia de volta à família rica, dei um tapa na cara de todos. Um segundo antes, meus pais biológicos ainda estavam dizendo que, como eu cresci no campo, definitivamente não seria apresentável. Então, eles estavam confortando o triste jovem Wang, dizendo que me trazer de volta era apenas para um casamento arranjado, mas ao me verem, ficaram boquiabertos. Este jovem de temperamento excepcional, nobre e bonito é realmente o filho deles. Parei na frente da mesa de jantar, olhei para as 3 pessoas presentes e disse calmamente: Eu sou o Jian Ying. O pai e a mãe Wang acordaram como de um sonho. Agora há pouco, eles estavam dizendo que eu era definitivamente rude. A mãe Wang, que disse que eu não era apresentável, levantou-se sem jeito, um pouco nervosa. A Ying viajou o dia todo. Está cansado, né? Sente-se, sente-se, ordenando que a cozinha servisse a comida. Ordenando que o mordomo respondesse. Puxei a cadeira em frente à mãe Wang e o Wang Ten e sentei-me com naturalidade, não demonstrando nem um pouco de timidez. Depois que o único estranho saiu, a atmosfera ficou inexplicavelmente estranha. O pai Wang tossiu e me perguntou: Como foi o caminho para cá? Tudo correu bem? Eu disse que estava tudo bem. O pai Wang perguntou novamente: Seus materiais de admissão estão todos prontos? Estão. O pai Wang franziu a testa. Eu vi que você e Ten são iguais. Ambos terminaram o vestibular no verão passado. Por que você não continuou seus estudos após o ensino médio? Eu não ia à escola há mais de um ano. É preciso saber que o Wang Ten já está no 2º ano da faculdade este ano. Mas depois de perguntar, ele não precisou que eu respondesse. Já tinha pensado no motivo. Só pode ser porque meu desempenho não era bom. Afinal, eu cresci em uma área montanhosa, e ter terminado o ensino médio já é bom. O pai Wang disse: Para te matricular nesta universidade, doei um prédio, o que custou caro. Se você não conseguir acompanhar as aulas na escola, pode perguntar a Ted. Organizamos vocês no mesmo curso. Também para facilitar o cuidado um com o outro. Eu murmurei em concordância, com uma atitude indiferente. O que deixou o pai Wang um pouco irritado, pensando que eu estava deliberadamente dificultando as coisas para ele. Mas vendo que minha expressão era normal, e que não havia rebeldia em minha atitude, ele achou que eu poderia ser apenas uma pessoa naturalmente introvertida e pouco comunicativa. No final das contas, a família Wang não me entendia, embora minha atitude fosse distante. Eu era educado e não dava motivos para críticas. Os pratos preparados pela cozinha foram servidos um a um. Havia silêncio na mesa de jantar. Além de eu comer tranquilamente, todos os outros estavam distraídos. Antes, Wang Mu não gostava nem um pouco de mim, mas agora, olhando para o jovem frio do outro lado, há uma estranha emoção de satisfação crescendo em seu coração. Endir, ainda não te apresentei, este é Tendir. Tendir tem um bom caráter. Vocês têm quase a mesma idade, você pode procurar ele para qualquer coisa. Depois de falar comigo, ela disse a Wang Tong: Tendir, este é seu irmão Endir. De agora em diante, vocês são uma família. Você pode chamá-lo de irmão. O olhar de Wang Tong deslizou do meu cabelo preto para meus ombros retos. Então, ele parou na minha postura casual, mas elegante, e finalmente pousou naquele rosto frio e nobre. Os dedos em seu colo apertaram fortemente a palma da mão, lentamente. Irmão, este é o poder dos genes? Eu sou claramente apenas uma criança que cresceu em uma aldeia rural. Mas não há nenhum traço de mesquinhez. Não há nada que não seja elegante em todo o meu corpo, e não há nada que não seja nobre. Minha postura em pé, postura sentada e linha corporal são mais parecidas com um jovem mestre do que ele, que é treinado desde criança. Estar em uma mansão luxuosa também não revela nenhum desconforto, como se eu sempre tivesse vivido em um ambiente privilegiado. Acontece que algumas pessoas realmente podem fazer isso naturalmente. Eu não sei, eu apenas dei alguns passos normalmente. Eu disse algumas palavras e deixei o Wang Tong pensar em tantas coisas, mas eu sabia que o Wang Tong não era sinceramente bem-vindo. Então, larguei os pauzinhos e disse casualmente: Temos a mesma idade, não precisa me chamar de irmão. Apenas me chame de Jian Ying. Ao ouvir isso, Wang Fu franziu a testa. Você ainda se chama Jian? Amanhã pedirei a alguém para levá-lo para mudar seu nome. Eu o rejeitei diretamente. É bom ter o sobrenome Jian. Não precisa mudar. O que há para mudar? Wang Mu discordou imediatamente depois de ouvir isso. Agora que você voltou para a família Wang, você é o jovem mestre da família Wang. Como você pode ter o sobrenome Jian? E eu apenas disse levemente: não tenho afinidade com o sobrenome Wang. Essas palavras mudaram a expressão dos outros 3.
Eu e Wangton fomos trocados ao nascer. Ouvi dizer que eu estava vivendo com um velho de sobrenome Jian, sem pais. Agora eu digo que não tenho afinidade com o sobrenome Wang. Não estou culpando Wang Fu e Wang Mu por sua inação ao longo dos anos? Wangton mordeu o lábio e perguntou timidamente: Irmão está dizendo que tudo isso é minha culpa? Eu levantei as sobrancelhas em surpresa. Por que você pensaria assim? Eu realmente não tenho afinidade com a família Wang. Não é por causa de trocar ou não trocar as crianças, mas por causa do destino da família Wang e do meu próprio destino. Um simples Wangton não pode influenciar tanto. Então, essa é minha resposta. Você está pensando demais. Você ainda não está qualificado. No entanto, Wangton parecia ter sido insultado. Seus olhos estavam vermelhos. Irmão, eu sei que você não gosta de mim. Mas como você pode dizer isso de mim? Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. O que eu disse? Estou dizendo a verdade. Olhei para Wangton de cima a baixo e confirmei novamente. Sua testa é reta e ligeiramente larga. A riqueza e a nobreza na juventude nascem no final do outono. É um túmulo de duas covas e não há trabalho. A riqueza e a nobreza não duram muito. Se não fosse nutrido pela água gentil dos 5 elementos da terra, o destino provavelmente não aguentaria até agora. Eu balancei a cabeça e disse: seu próprio destino é tão fraco, como poderia me afetar? Wangton não entendeu todo esse monte de explicações da numerologia, mas entendeu que eu disse que sua riqueza e nobreza não durariam muito. Ele imediatamente olhou para Wang Fu. Pai, você ouviu o que o irmão está dizendo? Como posso ter riqueza e nobreza? Não é tudo dado pela família? O irmão disse que minha riqueza e nobreza não durarão muito. Não está dizendo que a riqueza e a nobreza da nossa família Wang não durarão muito? Ao ouvir isso, Wang Fu realmente olhou para mim infeliz. Não faça esses truques. Ele certamente sabe que existem mestres de adivinhação neste mundo. Mas essas pessoas são, sem dúvida, idosos de 50 e 60 anos. Quantos anos eu tenho? Eu acabei de completar a maioridade. O que eu posso saber? Wang Mu não acredita ainda mais em fantasmas e deuses. Aos olhos dela, eu apenas aprendi algumas palavras confusas em algum lugar e as disse deliberadamente para as pessoas. Pensando assim, a satisfação que Wang Mu sentiu com minha aparência e temperamento agora também diminuiu. Cruzei os braços e me inclinei na almofada. Por um momento, senti um pouco de ironia. Naqueles anos, quantas pessoas me imploraram para adivinhar a sorte e ler rostos, mas não tiveram a chance de me conhecer. Agora estou mostrando grande benevolência e dizendo tantas coisas para as pessoas de graça, mas a outra parte não aprecia. Lembrei-me de quando estava com Jean Lautou no Sudoeste. Jean Lautou uma vez me disse que as pessoas do mundo são ignorantes e só gostam de ouvir coisas que são benéficas para si mesmas. Eles não gostam de ouvir palavras com conotações ruins, e é por isso que existe um ditado como conselhos leais são desagradáveis aos ouvidos. Eu era muito louco naquela época. Disse que com minhas habilidades, eu poderia dizer qualquer coisa e os outros teriam que ouvir. Jean Lautou sorriu e balançou a cabeça e disse: sua experiência é insuficiente e você não conhece o coração das pessoas. Agora, parece que Jean Lautou é realmente experiente. Eu tenho uma personalidade ansiosa. Já que eu disse e os outros não acreditam, então esqueça. Eu não vou perder mais palavras. Estou cheio. Vocês comam devagar. Coloquei os pauzinhos, bebi um gole de água morna e perguntei: não se importam que eu saia primeiro, certo? Wang Mu assentiu. Então volte para o seu quarto para descansar primeiro. Amanhã, o motorista Xiao Li levará você e Teng. E juntos fomos para a escola. Descobri que mandei chamar o mordomo. Deixe-me levar ao meu próprio quarto. A mansão principal da família Wang tem 6 andares, incluindo o subsolo. Incluindo o quarto. O pai e a mãe de Wang moram no 3º andar, Wang Teng mora no 4º andar. E o quarto que o mordomo arranjou para mim fica no 5º andar. Fico em frente à janela espelhada do quarto. Se eu abaixar a cabeça, posso ter uma visão panorâmica do jardim lá fora. O luar era como areia espalhada sobre mim, tornando meu perfil ainda mais distante e misterioso. O mordomo ficou um pouco surpreso e murmurou para si mesmo, sempre sentindo que o jovem mestre que acabou de retornar parece insondável, mas não deveria ser. Ele não tem apenas 19 anos? O mordomo perguntou enquanto pensava: jovem mestre, você está satisfeito com este quarto? Se você não estiver satisfeito, eu vou mudar para você. Vamos morar aqui por enquanto. O mordomo ainda está pensando no que significa por enquanto. Mas ele não disse nada. Depois que eu disse que não precisava de mais nada, ele se retirou.
Depois que ele saiu, eu estava sozinho no quarto. Levantei os olhos e olhei para a lua brilhante e alta lá fora. Meus dedos se moveram rapidamente algumas vezes e fizeram um gesto estranho. Se alguém que entende de metafísica visse isso, você pode reconhecer à primeira vista que isso é uma pitada. Desde que vim a este mundo, calculo uma vez todos os dias. No entanto, os resultados obtidos todos os dias são os mesmos. Não houve nenhuma mudança hoje. Abaixei minha mão e suspirei silenciosamente. Na manhã seguinte, o mordomo verificou o progresso do café da manhã na cozinha e quis subir para me acordar. O mordomo e outras pessoas têm horários fixos para acordar nos dias úteis, mas afinal este é o meu primeiro dia aqui. O mordomo estava preocupado que, se ele não me lembrasse, eu poderia dormir demais. Como resultado, o mordomo ainda não havia entrado no elevador. Ele me viu entrando de fora com passos leves. O mordomo disse um pouco surpreso. Quando o jovem mestre saiu, acordei cedo e não te vi sair. Pensei um pouco, não prestei atenção na hora. Provavelmente quando o dia estava amanhecendo. E isso seria por volta das 5 horas da manhã. O mordomo também tinha acabado de se levantar. Ele pensou que talvez não tivesse notado. Ele se sentiu um pouco estranho, mas não investigou mais. Como ele saberia que eu simplesmente não era? Eu saí pelo portão da frente, mas pulei direto do 5º andar para o jardim e saí da parede alta do jardim. Eu acho essa mansão muito complicada, tenho que pegar o elevador para subir e descer, e há controle de acesso ao sair. Acho mais conveniente agir sozinho. Se eu não tivesse notado o jardineiro aparando os canteiros de flores quando voltei, eu teria escalado de volta direto. Voltei para o quarto, tomei um banho e troquei de roupa. Também organizei os documentos e materiais que precisava levar para a escola hoje. Ao descer, Wang Pai, Wang Mu e Wang Ten já estavam sentados à mesa na pequena sala de jantar. Cumprimentei-os educadamente. Apenas escolhi um lugar aleatório para sentar. Deixe-o acompanhá-lo. Vou verificar o leite de soja. Abaixei o copo antes de responder. Ok, entendi. Wang Pai continuou. Você não estuda há mais de 1 ano. Com certeza não conseguirá acompanhar as aulas. Embora eu tenha gasto dinheiro, se suas notas forem muito ruins, definitivamente não vai funcionar. Se você realmente não conseguir acompanhar, volte e nos diga. Nós providenciaremos um tutor para você. Ao ouvir isso, achei ridículo. Esta já é a 2ª vez que o Wang Pai diz que acha que eu não conseguirei acompanhar os cursos da faculdade. Embora o Wang Pai e o Wang Mu tenham uma atitude de pais amorosos, é óbvio que eles nunca tentaram realmente entender. Se eles tivessem verificado cuidadosamente minhas notas desde a infância, e as competições em que participei nos últimos 2 anos, nunca teriam dito essas coisas. Mas eu não refutei nada. Apenas balancei a cabeça, como se pudesse ouvir tudo que os mais velhos diziam. Esperei que o Wang Pai terminasse de falar antes de pegar os achis novamente e continuar comendo. Wang Pai não percebeu esses detalhes. Wang Ten estava distraído, pensando que eu iria para a escola com ele hoje. Também não percebeu que apenas Wang Mu olhou para mim com um olhar complexo. Depois do café da manhã, o motorista nos levou de carro. Wang Mu hesitou e disse ao Wang Pai, você não acha que ele é muito? Wang Pai perguntou confuso, ele é muito o quê? Muito bonito. Afinal, ele é nosso filho biológico, e em termos de aparência, ele também é superior aos seus antecessores. O que está errado? Antes de ele voltar, eu estava preocupada que ele não fosse razoável. Agora parece que ele é muito. No meio da frase, Wang Pai parou. Ele encontrou o olhar de Wang Mu e de repente percebeu. É que ele está se saindo bem demais? Quase não há nada de errado nele. Wang Mu suspirou ao vê-lo finalmente perceber. Enquanto jantávamos, ninguém notou a etiqueta dele à mesa. É muito mais elegante que a nossa. Quando você fala com ele, ele engole a comida na boca. E só responde depois de colocar os talheres. Se você não fala com ele, ele volta a comer. O pai Wang pensou um pouco e parece que é assim, disse a mãe Wang. Nossa família não tem regras tão rígidas quando come. E pense na forma como ele segura os pauzinhos. A postura ao sentar na cadeira, a maneira de andar e falar. O pai Wang caiu em contemplação. Depois que você disse isso, ele realmente dá uma sensação diferente. No começo, eu até pensei. É porque ele é tão bonito que tudo que ele faz é agradável aos olhos. Agora, pensando bem, é realmente perfeito. A mãe Wang hesitou e disse, eu pensei que ele cresceu no campo desde pequeno. Ele deve ser apenas um garoto selvagem, e todos os aspectos devem ser ruins, mas vendo ele falar e fazer as coisas,
Você acha que seria uma pena deixá-lo substituir Tenger para se casar com a família Xie? Ao ouvir isso, o pai Wang franziu a testa. O que você está dizendo? Por que ele substituiria Tenger? Tenger não é nosso filho biológico. O casamento infantil que meu pai estabeleceu quando estava vivo era com o neto biológico da família Wang. Este casamento deveria ser de Tenger. Foi por causa da troca de bebês que as pessoas entenderam mal que o casamento era de Tenger nos primeiros 10 anos. Mas a mãe Wang pensou na situação da família Xie. Na situação atual da terceira senhorita Xie, Tenger pode ter que se divorciar depois de se casar com ela. Quando ele se casar novamente, será difícil encontrar uma boa família. Suas condições são tão boas. Não é um desperdício usá-lo na família Xie? Na verdade, embora eu tenha apenas 19 anos, mas já mostrou os sinais de um lindo homem incomparável. Ainda sou um pouco jovem agora. Já sou muito bonito. É difícil imaginar como será minha aparência quando eu for adulto. Quão incrível! O pai Wang bateu na mesa, também um pouco relutante. Um filho com tão boas condições. Mas não pode desempenhar o maior valor. Mas Teger não pode se casar com a terceira senhorita Xie, disse o pai Wang em voz baixa. Você também sabe que Teger e Xie Huyan estão apaixonados. Agora que a terceira senhorita Xie caiu, ninguém na família Xie pode apoiá-la. Xie Huyan é a mais promissora. É raro Teger ter se conectado tão cedo com a linha de Xie Huyan. A mãe Wang também entende essa razão e lamenta. Se a terceira senhorita Xie ainda estivesse na situação anterior, seria ótimo se nosso filho biológico pudesse se casar com ela. Nossa família Wang decolaria. Agora que ela está morrendo, de que adianta nos casarmos com ela? O pai Wang deu um tapinha reconfortante na mão dela. Se não fosse por ele ter tido um acidente, não seria a vez do filho da nossa família se casar com ele. Afinal, o chefe da primeira família. Não podemos nos dar ao luxo de casar com ele. Além disso, a formação acadêmica de Teger não é muito boa. Ainda temos que gastar dinheiro para doar para ele ir para a faculdade. O pai Wang ainda está muito insatisfeito com isso. Mãe Wang acena com a cabeça. Parece que ainda temos que concentrar nossa energia em Tenger. Contanto que Xie Huyan possa se casar com Tenger no futuro, não precisaremos nos preocupar com o futuro da família Wang. O pai Wang acariciou sua aparência doentia nas têmporas e sorriu. O trabalho duro com os assuntos da família é para a senhora. Mãe Wang apenas bateu nele levemente. Não precisa ser tão educado. Nesse momento, Wang Teng e eu chegamos ao portão da escola. Assim que saímos do carro, recebi muitos olhares. Algumas meninas olharam para trás enquanto caminhavam para a frente. Uau! Aquela pessoa é um aluno da nossa escola? É, né? Eu já vi todos os caras bonitos da nossa escola. É impossível que eu não tenha me impressionado com um garoto tão bonito. Ele é pelo menos um galã da escola. Estou acostumado com a atenção e os elogios dos outros. Eu nem pisquei meus olhos. A expressão de Wang Teng não estava muito boa. No passado, ele era o foco das atenções. Agora ele está de pé ao meu lado, mas ninguém o notou, pensando no que ele havia dito a seus amigos antes. Os passos de Wang Teng pararam e ele forçou um sorriso para mim. Aeng! De repente, lembrei-me de que também tinha marcado um encontro com amigos. Você pode ir sozinho ao departamento acadêmico para fazer os procedimentos de inscrição? Meu olhar passou entre suas sobrancelhas. Tudo bem, eu posso fazer isso sozinho, mas preciso lembrá-lo. Sua sorte hoje parece não ser muito boa. Ao ouvir isso, o sorriso de Wang Teng congelou e ele inconscientemente sentiu que eu estava sendo rápido demais. Ele caminhou para a frente impacientemente, amaldiçoando secretamente em seu coração. Eu realmente não sei o que há de errado com ele. Ele está sempre dizendo coisas inúteis e misteriosas. Ele realmente acha que assustará os outros dizendo isso? Ridículo. Wang Teng caminhou rapidamente. Ele não prestou atenção ao subir as escadas. Alguém estava segurando uma pilha de provas na esquina e veio em sua direção. Ele foi atingido diretamente. Vendo que as provas estavam prestes a atingi-lo, ele recuou apressadamente, mas sua parte inferior das costas bateu fortemente nas escadas e sentiu uma dor repentina. Ai! Por que você está andando assim? A pessoa do lado oposto também levantou a cabeça e freneticamente pegou todas as provas. O professor Zhang está ansioso por isso. Wang Teng também foi atingido e também estava muito infeliz. Ele estava prestes a falar, mas quando olhou para cima, viu que a pessoa do lado oposto era uma valentona famosa na escola, com uma boa formação familiar, então ele engoliu a raiva. Sinto muito, eu estava com pressa para andar. Lembre-se de usar óculos da próxima vez que sair.
Aquela pessoa revirou os olhos para ele, pegou as provas e foi embora. Wang Ten esfregou a parte inferior das costas e voltou para a sala de aula, vendo que alguns de seus bons amigos ainda não haviam chegado. Com um suspiro de alívio, antes de eu voltar para a família Wang, ele havia desabafado com seus amigos. Disse que estava preocupado que o filho biológico da família Wang voltasse e as pessoas o apontassem. Alguns amigos disseram que era impossível. Você ainda riu dele por ser preocupado demais. Wang Teng, você pensa demais. Em que época estamos agora? Que importância tem a relação de sangue? E se ele for o verdadeiro jovem mestre? Ele é mais bonito que você? Ele é mais elegante que você? Ele tem seus contatos no círculo? Não se assuste. Mesmo que ele volte para a família Wang, ele só pode ser um jovem mestre nominal da família Wang. Você é o jovem mestre rico aos olhos dos outros. Antes de me conhecer, Wang Ten também pensava assim. No entanto, depois de me conhecer, ele descobriu em pânico que eu era impecável, desde a aparência até a atitude, e era mais forte do que ele em todos os aspectos. Se duas gerações caminhassem juntas, os outros certamente pensariam que eu era aquele que, desde criança, sempre soube ser o jovem mestre mimado e criado com luxo. O falso jovem mestre contou aos seus amigos. Eu viria à escola hoje para me registrar. Na época, ouvi-os dizer que queriam me encontrar pessoalmente e me envergonhar. Na superfície, ele estava envergonhado, mas na verdade estava muito feliz. Mas agora ele não quer que seus amigos me encontrem de jeito nenhum. Embora todos vejam isso mais cedo ou mais tarde e saibam, ele espera que esse tempo seja mais tarde. É uma pena, como eu disse, que Wang Ten não teve muita sorte hoje. Ao caminhar até o prédio de ensino, de repente, alguém o chamou. Com licença, colega, desculpe incomodar. Ele olhou para trás, desprevenido, caiu em um mar de cores da primavera. Como faço para chegar à secretaria? Com a mente em branco, eu o observei olhando para si mesmo sem dizer uma palavra. Um pouco estranho. Colega, colega. Mi Ping reagiu depois que eu a chamei várias vezes. Seu rosto ficou vermelho e ela rapidamente desviou o olhar do meu rosto. Desculpe, eu estava distraída agora. O que você perguntou? Que constrangedor, ela é uma garota. Na verdade, ficou olhando para um garoto, atordoada. Que cena de morte social é essa? Repeti a pergunta. Olá, gostaria de saber como chegar à secretaria. Mi Ping me deu as instruções. O prédio branco à frente é o terceiro andar. Vire à direita ao sair do elevador. Há um sinal na porta. Ok, obrigado. Depois de agradecer, quis sair. Mas Mi Ping de repente me perguntou. De qual escola você é estudante? Logicamente. Então eu sou sua veterana. É muito destino nos encontrarmos no primeiro dia de inscrição. Meu nome é Mi Ping. Sou estudante do segundo ano de finanças. Nossa sala é a 506. Se você tiver tempo, pode vir me procurar para brincar. Eu sorri, apertei a mão dele e disse, olá, meu nome é Jian Ying. Obrigado por ser tão caloroso. Já que nos encontramos por destino, vou te dar um hexagrama grátis. Lembre seu irmão para evitar pontes amanhã ao sair. Mi Ping perguntou, o quê? Por que você mencionou o irmão dele de repente? Espera, como você sabe que ele tem um irmão? Mas antes que ele pudesse perguntar, eu já tinha acenado e me afastado. Mi Ping voltou para a sala de aula cheio de dúvidas. Ele viu Wang Ten cercado por algumas pessoas, conversando, então largou suas coisas e foi ouvir. Eles estavam discutindo sobre Wang Teng, aquele irmão que acabou de ser trazido para casa. Por que deixá-lo ser o jovem mestre? Alguém questionou o princípio de quem chegou primeiro. Deveria ser Wang Teng o jovem mestre. Outros concordaram, dizendo que ele tinha acabado de voltar para a família Wang há um dia. Os pais já começaram a ser parciais? E ainda fazem Wang Ten chamá-lo de irmão. Wang Ten abaixou a cabeça e explicou baixinho. Não é isso. Meus pais só querem compensá-lo. Na verdade, ele sabia que a razão pela qual o pai Wang e a mãe Wang o mantinham nominalmente em vantagem era para casá-lo com a senhorita Xia no próximo ano. Mas é claro que ele não podia dizer isso. Os outros ficaram indignados por ele, dizendo que hoje eles o deixaram ter um momento de glória, mas amanhã eles teriam que ceder a propriedade da família? Alguém aconselhou Wang Teng a ter cuidado. Mesmo que ele seja o verdadeiro filho da família Wang, Wang Teng está na família Wang há mais de 10 anos. Se for para pesar, eles são iguais. Wang Teng, você não pode deixá-lo te ultrapassar. Alguém zombou, dizendo, caído na poeira. O que um garoto selvagem tem para ser igual a Wang Teng?
Ele provavelmente é o tipo de pessoa que nem sabe quantos graus de cozimento um bife tem, certo? Havia também uma garota com Maria Chiquinhas que perguntou ao Wang Tei se ele tinha visto a pessoa ontem. É especialmente feio? Vivendo nas montanhas, ele tem bochechas vermelhas de altitude? É o tipo de pessoa alta e forte, cheia de músculos, e também um fracasso acadêmico. Para estudar na universidade, a família Wang ainda tem que gastar dinheiro para doar. Já estamos no segundo ano, e ele ainda está no primeiro ano. Wang Ten puxou os cantos da boca e disse vagamente, eu vi. Não. Vocês não deveriam dizer isso. Todos pensaram que ele estava concordando tacitamente, mas se sentiram um pouco mal. De repente, todos riram baixinho. Li Ping franziu a testa e disse, por que vocês estão discutindo tão longe? Não íamos ver aquela pessoa hoje? Por que vocês ainda estão aqui? Li Ping era o que tinha melhor origem familiar no grupo deles. O resto elogiou. Depois que ele disse isso, alguém respondeu. Vamos, vamos, a aula ainda não começou, vamos dar uma olhada. Não façam isso, parece que vamos intimidar alguém. Afinal, ele é meu irmão. Que tipo de irmão ele é? Alguém segura o braço de Wang Ten e diz, vamos. Você nos diz em qual curso e turma ele está, e nós vamos dar uma olhada, mas não vamos intimidá-lo de verdade. As meninas riem e dizem, vamos conversar sobre banquetes na frente dele, falar sobre roupas e carros, etc. Não vamos fazer mais nada. Ping ping, aquele relógio de 6 milhões que seu irmão te deu antes. Você está usando? Vamos mostrar ao garoto pobre o que é bom, haha. Wang Ten realmente se sentiu tentado pelo que eles disseram. Não importa o quão bonito e elegante eu seja, e daí? Eu já vi carros de luxo antes, usei marcas famosas, carreguei produtos de luxo. Já usei um relógio de marca famosa? Quando eu souber o preço dessas coisas, ficarei muito surpreso, certo? No entanto, quando penso no meu rosto, Wang Ten finalmente decide esquecer. Agora, todos pensam que eu devo ser feio. Se me virem, talvez fiquem surpresos e maravilhados. Wang Ten sabe da importância da aparência, especialmente na realidade. Quando o nível de beleza de alguém excede muito as pessoas comuns, o público certamente será mais tolerante com ele. É melhor dar a ele alguns dias para ficar mais comum. Para dar aos outros a impressão de que sou bonito, mas um idiota. Até lá, os outros não pensarão nada de mim quando me virem. Wang Ten apontou para o relógio em frente à sala de aula e disse, parecendo impotente. A aula vai começar em breve. A primeira aula de hoje é cálculo. O professor é o professor Ma. Tem certeza de que quer sair? O professor da disciplina de cálculo deles é apenas o rei das reprovações famoso na escola. Algumas pessoas hesitaram e pensaram. Eles decidiram desistir temporariamente de sair para procurar alguém e terminar esta aula primeiro. Depois de concluir os procedimentos sem problemas e receber todos os tipos de livros, roupas, carteirinha escolar e cartão de refeição, o conselheiro me levou pessoalmente para a sala de aula. Quando apareci na sala de aula, a sala barulhenta, quase imediatamente ficou em silêncio. Dezenas de pares de olhos se voltaram para mim. Uma garota na última fila exagerou e disse uau. Fui provocado e sorri levemente, e então me lembrei do som de risadas. O conselheiro disse impotente, a aula vai começar. O que vocês estão fazendo sem olhar para os livros? Jiang. Ele também me disse, vá em frente e faça uma apresentação. Eu escrevi meu nome no quadro negro. Varri a sala de aula com os olhos, parando em um certo garoto na terceira fileira de trás. Rapidamente me recompus e disse, olá a todos, meu nome é Jiang. Uma salva de palmas entusiástica se seguiu. Bem-vindo, novo aluno. O conselheiro, que é professor de literatura, está olhando para o meu nome escrito no quadro negro. Ele diz que a escrita desse jovem é clara e redonda, aparentemente reta, mas o retorno da caneta é muito requintado. Se ele começar a praticar caligrafia agora, certamente terá um futuro extraordinário e mostrará seu talento. Ele estava perdido em seus pensamentos. Depois que terminei de falar, olhei para ele por um longo tempo antes que ele acordasse. Você só vai dizer isso? Eu sorri e disse, não importa o quanto eu diga, não é tão bom quanto nos conhecermos lentamente. Com o tempo, todos naturalmente se entenderão. O conselheiro olhou para a hora. Tudo bem, então você pode escolher um assento e sentar-se primeiro. A primeira aula é de economia ocidental. O professor estará aqui em breve. Se você tiver alguma dúvida, pode vir ao meu escritório a qualquer momento. Agradeci educadamente. Obrigado, professor, eu entendo. O conselheiro, antes de sair,
Olhou novamente para as palavras no quadro negro, elogiando minha caligrafia e dizendo que eu devo participar de qualquer evento ou competição escolar na próxima vez. Eu sorri e balancei a cabeça para indicar que entendia. Assim que o conselheiro saiu, a sala de aula ferveu como uma gota de água caindo em uma panela de óleo. As salas de aula da universidade são muito espaçosas. Há muitos assentos vazios, mas eu caminhei sem hesitação para a terceira fileira de trás e bati na mesa. Olá, colega, tem alguém aqui? Nie-yun ficou surpreso. Ele não esperava que este cara bonito viesse direto para ele. Não havia ninguém ao lado dele, e ele estava sentado perto da janela. Inconscientemente, ele pensou que eu queria o assento dele. Liamen se levantou. Você quer ficar perto da janela? Eu posso. Eu coloquei a mão no ombro dele e o empurrei de volta facilmente. Não precisa, eu vou sentar ao seu lado. Eu entrei na sala de aula. E notei esse garoto, que na verdade tinha uma aura púrpura extremamente rara. Essa aura púrpura ainda é muito rara. A aura púrpura ao redor de Nie-yun não estava emanando de seu próprio corpo, mas sim como se estivesse seguindo alguém por um longo tempo. Ela foi acidentalmente tocada. Das pessoas que eu vi em minhas vidas passadas e presentes, não muitas possuem aura púrpura. É ainda mais raro que a aura púrpura seja densa o suficiente para contaminar os outros. Além disso, essa aura púrpura não é pura. Presumo que a pessoa em questão esteja passando por um momento muito difícil agora. Pensei por um momento, avaliei Nie-yun e perguntei em voz baixa. Alguém da sua família sofreu um acidente? Nie-yun arregalou os olhos e perguntou. O que você está dizendo? Ele ficou muito surpreso. Esse garoto particularmente bonito, ao vê-lo pela primeira vez. Na verdade, perguntou se alguém de sua família havia morrido? Será que seu relacionamento com sua prima foi exposto? Impossível, ele escondeu isso bem por vários anos, como de repente. Até mesmo os calouros recém-chegados sabem? Nie-yun acessou o fórum da escola e confirmou que ninguém estava falando sobre ele. Respirou fundo e então negou para mim. Não, não é nada disso. Depois de uma pausa, ele perguntou novamente, onde você ouviu isso? Você ouviu a pessoa errada? Olhei para ele de lado, levemente. Não adianta mentir na minha frente, eu falei fluentemente sobre a vida anterior de Nie-yun. Você nasceu rico, seus pais têm um bom relacionamento e você tem um irmão que morreu jovem. Você era fraco quando criança e se afogou aos 6 anos de idade. Essa foi uma provação em sua vida. Embora tenha passado, ainda não é considerado saudável. Você deve ter se mudado aos 9 anos de idade. Você mudou de cidade, encontrou uma pessoa nobre e seu destino mudou. Essa pessoa nobre que você conheceu deve ter parentesco com você. Nie-yun ouviu pasmo. Vendo que eu estava prestes a revelar tudo, rapidamente implorou por misericórdia. Ancestral, por favor, pare de falar. Se você continuar falando, minha vida será exposta. Parei de falar, como ele desejava. Não continuei falando, sorri ironicamente. Não minta na minha frente. Você é transparente para mim. Nie-yun se aproximou um pouco de mim e perguntou baixinho. Como você sabe disso? Será que sua família é algum tipo de agente secreto, organização de inteligência, que pode investigar pessoas facilmente? Eu disse calmamente, não, eu não preciso investigar. Eu sei prever o destino. Nie-yun disse confuso. O que significa prever o destino? Eu ponderei por um momento. Em termos deles, deveria ser chamado de metafísica. Nie-yun não podia acreditar. Gaguejou. Metafísica? Os mestres metafísicos geralmente não são grisalhos? Será que você já tem centenas de anos? Não me importo de discutir com ele. Quem disse que os mestres metafísicos devem ser velhos e decadentes? Cada indústria e cada escola tem gênios. Um dia de trabalho pode ser comparado a décadas de outros. Você nunca viu esse tipo de pessoa? Nie-yun disse, ele realmente conheceu um gênio, mas ele conheceu um gênio da matemática. Gênio da física e até dos negócios, mas nunca tinha visto um gênio metafísico. Mas ele não parece estar mentindo pela forma como me olha. E as coisas que ele disse sobre sua infância foram quase todas certas. Você está querendo dizer que você é o tipo de pessoa cujo progresso de um dia equivale a décadas de outras pessoas? Ele pensou que eu admitiria imediatamente. Inesperadamente, eu ri e levantei um dedo, balançando, dizendo, não. Meu trabalho de um dia vale centenas de anos de outros. Veni e Nie-yun estavam um pouco desconfiado, sempre sentindo que este mestre metafísico não parecia muito confiável. Quando Nie-yun estava prestes a perguntar novamente, o professor Ren, de Economia Ocidental, já havia chegado. Ele teve que abrir o livro e começar a aula,
mas não conseguia ficar parado pensando no que eu tinha acabado de dizer. Na verdade, ele não acreditava muito em metafísica, porque desde que sua prima teve um acidente o hospital disse que não havia nada que pudessem fazer, a família de seu primo também convidou muitos dos chamados mestres. Alguns desses mestres alegavam ser monges altamente realizados, alguns diziam ser discípulos de algum general celestial no mundo, e outros tiravam várias certificações de associações assim que entravam pela porta. Eles realizavam rituais para adorar o céu, pediam a deuses e Buda, e queimavam incenso após incenso. Pilhas e pilhas de talismãs eram queimadas, mas no final, nada resolveu a situação de sua prima. Se no começo ele ainda tinha esperança nesses métodos misteriosos, então agora sua esperança já havia sido destruída. Mas Niei olhou para o professor que estava no pódio explicando o conteúdo e secretamente olhou para mim com o canto do olho. Ninguém nunca tinha sido capaz de dizer tantas coisas com apenas uma foto. Embora eu parecesse excessivamente jovem e excessivamente bonito, ele tinha que admitir que eu dava uma forte sensação de confiança quando falava. Niei hesitou por um momento. Ele pegou seu celular e abriu a página de código QR da plataforma de mídia social, movendo-o silenciosamente para o meu lado de baixo da mesa e perguntando em voz baixa: "Podemos ser amigos e conversar online?" Depois que enviei o pedido de amizade, Niei rapidamente aceitou. Ele enviou um emoji como uma saudação de abertura e digitou para me perguntar: "Você perguntou agora há pouco se alguém na minha família estava sofrendo? Você adivinhou isso?" "Sim. Então você pode adivinhar quem na minha família é." Ele viu o movimento dos meus dedos com o canto do olho. Um momento depois, Niei recebeu uma resposta, dentro de 5 gerações. Parentes de primeiro ou segundo grau. Pela sua aparência, deve ser uma mulher. Prima, prima mais velha ou prima mais nova. Niei ficou atordoado e rapidamente me perguntou: "Já que você sabe que ela está sofrendo, você sabe como resolver isso?" Eu respondi: "Preciso ver a pessoa." Veni Niei hesitou um pouco antes de responder: "Eu não posso decidir isso. Preciso perguntar aos mais velhos da família." Eu não respondi. Niei pensou um pouco e me enviou outra mensagem: "Você estava um pouco errado agora há pouco. Eu nunca ouvi falar de ter um irmão mais velho." Desta vez voltei muito rápido. "Nunca me engano. Volte para perguntar aos seus pais." Este grande evento é um pouco exagerado. Como pode não admitir seu erro assim? Será que ele não é filho biológico dos pais dele? Não está mais claro para um estranho como eu? Niei foi provocado com um pouco de ressentimento e mudou para a página de chat com a mãe. "Mãe, é verdade que eu tinha um irmão que morreu jovem?" Ele queria esperar pela resposta da mãe. Ele tiraria uma captura de tela para me provar meu erro, mas ele esperou um bom tempo. Até que sua mãe respondeu: "Como você sabe?" Ao ver isso, Niei quase pulou. Ele respirou fundo e tossiu violentamente, sendo sufocado. O professor que estava dando aula no palco olhou preocupado. "Colega, você está bem? Se estiver doente, pode pedir licença para ir ao ambulatório." Niei se desculpou apressadamente. "Estou bem, estou apenas um pouco resfriado. Desculpe por atrapalhar a aula do professor." Depois que o professor responsável abriu a boca primeiro, ele disse à mãe que foi um mestre metafísico quem disse isso. Eu originalmente não acreditava. A parte superior da página de chat mostra que a outra parte está digitando. Niei estava um pouco nervoso, preocupado que a mãe achasse que ele estava falando bobagens e desligou o telefone para me retornar a ligação. Assim que Niei viu, soube que a mãe tinha algo importante para lhe dizer e correu para fora na primeira vez após a aula. Correu para um lugar isolado para fazer uma ligação. Assim que a ligação foi atendida, Niei perguntou calmamente: "O que o mestre disse?" Niei repetiu tudo o que eu havia dito a ele. Assim que ele me encontrou, perguntou se havia alguém na minha família que havia sofrido um desastre. Depois que eu neguei, ele disse que eu estava mentindo e então revelou coisas sobre minha infância. Ele então disse que eu não era saudável quando era criança. Eu sei sobre o incidente de cair na água aos 6 anos de idade. Meu pai mudou de emprego quando eu tinha 9 anos e nos mudamos de Wazhou de volta para Dijin. É verdade que minha saúde melhorou a partir de então, mas ele disse que eu tinha um irmão que morreu jovem. Niei suspirou. É verdade, ninguém além de mim e do seu pai sabe sobre isso. Eu não esperava que alguém realmente pudesse ver isso. Niei originalmente queria perguntar como a criança havia morrido, mas a expressão de tristeza na voz da mãe Niei ao falar mostrou que ela ainda não havia se libertado até hoje. Então ele foi sensato e não disse mais nada. Em vez disso, tomou a iniciativa de mudar de assunto. Antes, você e meu pai sempre diziam
Que eu só fiquei saudável depois de mudar de cidade e de ambiente de água e solo. Se for de acordo com o que ele disse. Na verdade, é porque eu encontrei uma pessoa nobre. Essa pessoa nobre está falando da minha prima? Mãe, eu acho que ele não parece ser capaz de fazer nada. Que tal deixá-lo dar uma olhada na minha prima? A mãe lhe disse com dificuldade. Você sabe. Não é qualquer um que pode encontrar minha prima, então deixe-me perguntar primeiro, se ele disser que sim. Você já está convidando pessoas para este fim de semana. O pai na boca da mãe Nia, o velho da família Xie. O velho de Nieyun. Nieyun sabe que é sobre a prima. A família definitivamente assentirá com cautela. Ok, então falaremos sobre isso mais tarde. Espere que ele volte para a sala de aula e retorne ao seu lugar. Eu acho que sei o que ele foi fazer. Olhei para ele de soslaio e perguntei lentamente, confirmando. Afinal, quem está errado? Nieyun sorriu timidamente e disse, eu estava errado. É que eu nunca ouvi minha mãe me lembrar antes. Eu não me importei, eu já disse isso. Você é transparente para mim. Nieyun ouviu minhas palavras novamente e ficou um pouco irritada. Olhou para mim estranhamente, hesitante. Eu disse, se você tem algo a perguntar, pergunte, o que você está fazendo? Nieyun tossiu e se apressou. Você disse que me vê como transparente, isso significa que pode ver tudo? Eu derrubei categoricamente. Claro, seu passado, futuro, destino, os 5 elementos, fortuna. Está tudo claro para mim. Então a voz de Nieyun ficou ainda mais baixa e seu rosto ligeiramente vermelho. O que você vê? Eu estou usando roupas ou não? Ao ouvir isso, fiquei sem palavras e disse, Nieyun, eu sou o olho celestial. Não é um raio-x. Fiquei engraçada com a pergunta de Nieyun, que tinha uma imaginação fértil. E também irritada. O que é tudo isso? O que você está pensando o dia todo? Que coisas bagunçadas. Nieyun riu sem graça e disse, foi apenas um capricho. Eu também não sei, finja que nada aconteceu. Após a segunda aula. Há um intervalo mais longo entre as aulas, que é conveniente para os alunos trocarem de sala de aula. Além dos cursos obrigatórios profissionais na escola. Existem cursos obrigatórios em nível escolar e cursos eletivos para alunos. Entre eles, os cursos obrigatórios em nível escolar geralmente são organizados nas 2 últimas aulas da manhã ou da tarde. Nieyun queria me perguntar qual é o curso obrigatório em nível escolar que ela escolheu, mas ela sentiu que havia cometido um erro antes e estava envergonhada. Então ouvi uma garota na porta perguntando, há algum aluno novo que acabou de se matricular na sua classe? Um aluno na primeira fila que estava arrumando seus livros respondeu. Sim, por quê? As 4 garotas na porta. Cochichando, encontramos, está nesta classe. Uma garota de cabelo curto disse, chamem ela, precisamos falar com ela. Então alguém na porta gritou, o cara bonito que chegou hoje, tem alguém procurando você. O colega achou estranho. Você não chegou hoje? Como alguém estaria procurando você? Você conhece alguém nesta escola? Eu apenas sorri levemente. Talvez. Coloquei minhas coisas e saí da sala. Quem está me procurando? Então vi aquela garota que me perguntou o caminho de manhã. Olhei para ela e disse, Mi Ping. Mi Ping pareceu surpresa. Você ainda se lembra do meu nome? Vendo que os dois estavam prestes a se reencontrar. Alguém interrompeu apressadamente. Espere, você é o calouro que chegou hoje. Eu respondi, sim. As 4 garotas olharam para mim e murmuraram. Acho que procuramos a pessoa errada. Não parece ser ele. É muito bonito pessoalmente. Não sei de qual família é, irmã Ping, você conhece? Embora tenham perguntado em todas as classes, só nesta classe tem um novato, mas ainda desconfiam. Será que aquele garoto pobre não veio hoje? Perguntar não custa nada. Elas vieram escondidas de Wang Teng. Sabem meu nome, mas todos acham que a aparência e o porte da pessoa à sua frente são incríveis, e é impossível ser da família de Wang Teng. Aquele garoto pobre que voltou da área montanhosa. A garota de cabelo curto perguntou hesitante. Você conhece Wang Teng? Ao ouvir isso, levantei as sobrancelhas. Se morar na mesma casa conta como conhecer. Então acho que o conheço. As 4 ficaram atônitas por um momento antes de entender o que eu queria dizer, chocadas a ponto de... Você é aquele jovem mestre Wang que foi trocado. Eu disse calmamente, não me chamem assim. Não gosto. Meu nome é Jian Ying. Eu já disse isso na família Wang ontem. Não tenho nenhuma relação com a família Wang. Wang Ten não contou a vocês. Vendo minha atitude em relação à família Wang. É um desgosto inegável, e até mesmo sua expressão é fria ao mencioná-la.
fazendo com que toda a pessoa pareça fria e inacessível. Algumas pessoas originalmente planejavam ostentar sua riqueza e zombar do jovem mestre Wang que havia retornado. Mas não esperavam ser intimidadas pelo temperamento da outra pessoa e, em seguida, esmagadas pela atitude da outra pessoa. Por um tempo, ficaram em silêncio, sem ousar falar. Pergunto preguiçosamente, tem mais alguma coisa? Se não, vou mudar de sala para a aula. A garota de cabelo curto reúne coragem e dá um passo à frente. Você disse que não tem laços com a família Wang. Então por que você ainda volta para a família Wang? É isso que as outras 3 pessoas querem perguntar. Já que estou tão descontente com o sobrenome Wang, por que ainda volto para a família Wang? Uma expressão estranha aparece no meu rosto. Que boa pergunta você fez. Fico parado na porta da sala de aula. O sol do outono brilha sobre mim. Meu olhar parece muito indecifrável naquele instante. As 4 garotas sentem que fui envolvido por uma camada de gás misteriosa, e meu olhar passa por elas. Olhando para uma existência maior e mais inabalável, parece que dei uma risada. Claro, é porque tem um motivo para voltar, mas volto a olhar para as últimas fileiras da sala de aula, sempre espiando. Olhando para Fuil, sorrio levemente. Parece que encontrei uma maneira melhor agora. Neste momento, uma garota impaciente saiu da sala de aula e estalou os dedos para Mi Ping e as outras 3. O que vocês estão fazendo bloqueando a porta da nossa sala? Querem brigar? A maneira como Mi Ping e os outros me cercaram é como se estivessem realizando algo. Uma atividade violenta onde muitos intimidam poucos. Essa garota é uma delinquente conhecida na escola, chamada Miao Zushu. Ouvi dizer que ela até foi espancada por um instrutor durante o treinamento militar. Embora Mi Ping e os outros sejam um ano mais velhos que ela, eles não querem entrar em conflito com ela. Então recuaram. Eu gentilmente expliquei que elas estavam aqui para me fazer algumas perguntas em nome de Wang Teng. Wang Teng? Aquele veterano do Grêmio Estudantil do 2º ano? Miao Zushu pensou um pouco. Ele esbarrou em mim esta manhã. Que chato. Como ele está em todo lugar. Ele me perguntou qual era o seu relacionamento com ele. Se tem alguma inimizade. Você roubou a mulher dele? Eu rio. Eu não gosto da mulher dele. Eu tenho algumas rixas com ele. Provavelmente fomos trocados no nascimento de nossas famílias. Recentemente, fui encontrado e voltei para casa. Depois de ouvir, Miao Zushu percebeu de repente. Então você é o verdadeiro jovem mestre da história dos jovens mestres verdadeiros e falsos que estão sendo espalhados naquele círculo. Pergunto curiosamente, sou tão famoso? Miao Zushu disse, você é muito famoso. A troca de príncipes herdeiros no mundo das famílias ricas impulsionou os principais hospitais privados. O desenvolvimento vigoroso dos negócios de testes de paternidade, ou seja, a família Wang não está lutando com você, caso contrário, eles provavelmente o transformariam em o protagonista masculino de outono no meu coração. Vamos, qual é a sua próxima aula? Vamos conversar enquanto caminhamos. Ela fala de forma muito interessante. Eu a sigo para a sala de aula. Depois de dar alguns passos, lembro-me de algo e volto a olhar para Mi Ping. A propósito, não se esqueça do que eu te disse esta manhã. Se concretizar, lembre-se de me dar mais dinheiro. Depois que terminei de falar, segui Miao Zushu para a sala de aula, ignorando a reação de Mi Ping e dos outros. As 3 pessoas ao lado de Mi Ping estavam confusas. Irmã Ping, o que ela te disse de manhã? Se eu não tivesse lembrado, Mi Ping quase teria esquecido o que eu disse de manhã. Ela estava surpresa e insegura. De manhã, ela me disse para lembrar meu irmão de evitar pontes amanhã ao sair. Ela conhece seu irmão? Por que você está falando de forma tão mística? Irmã Ping, você quer contar ao seu irmão? Sinto que ela é diferente do que imaginávamos. Aya tem também. Por que não nos contou, nos fazendo vir aqui para passar vergonha? Na verdade, o relacionamento deles com Wang Teng não é tão bom assim. Eles são apenas amigos de farra vindo me procurar. Metade é por causa de Wang Teng, e a outra metade é porque estão entediados e querem ver o show, apenas sentem que perderam a face na minha frente. E todos empurram a responsabilidade para Wang Teng. Mi Ping está bem ciente dos pensamentos de todos e não participa da discussão. Ela segurou o celular, pensando na expressão que eu tinha ao falar agora, e finalmente enviou uma mensagem para seu irmão, Mian. Irmão, lembre-se de evitar pontes ao sair amanhã. Mian deve estar ocupado, e só respondeu com um ponto de interrogação perto do meio-dia. Você está olhando para que tipo de horóscopo de amor de novo? Essa infantilidade é muito vívida, dá para ver que Mi Ping a envenenou muito antes. Ao ouvir isso,
Mi Ping ficou envergonhada e irritada, digitando furiosamente, eu não estou. Desta vez não é. De qualquer forma, você tem que me ouvir desta vez. O que ele disse não está errado. Afinal, eu sou uma pessoa viva, não conheço ninguém, não é muito misterioso? Seus irmãos e irmãs têm o hábito de discutir diariamente. Mian subconscientemente respondeu a ela. O especialista sabe que você gosta de ler horóscopos de constelações. Comprar ágata para ter sorte? Mi Ping quase chorou de raiva. Por que tocar na ferida? Quem quer esse irmão? Quem quer, leve-o embora rápido. Depois que as aulas da manhã terminaram, Wang Ten costumava chamar seus amigos para sair para comer juntos, mas todos os amigos estavam com o rosto frio. Dizendo que tinham coisas para fazer e marcariam para a próxima vez, obviamente estavam expressando insatisfação. Wang Ten ficou parado no lugar, confuso, sem entender onde havia errado. Ao meio-dia, as pessoas iam e vinham. Não sei qual pessoa que estava com pressa para ir ao refeitório deixou cair a caneta que estava nos braços. Wang Ten não conseguiu se esquivar a tempo. Uma longa marca preta foi riscada em suas roupas. Wang Ten queria chamar a pessoa, mas a pessoa simplesmente não percebeu. E já havia corrido para longe em um instante. Wang Ten cerrou os dentes de raiva sozinho, então simplesmente comeu alguma coisa aleatoriamente. Na aula da tarde, ele também estava deprimido. Ao voltar para casa à noite, o motorista estacionou o carro na frente da porta esperando. Ele foi fumar. Wang Ten percebeu ao abrir a porta que Jian Eng já estava sentado no banco de trás. Depois que outros terminam um dia de aula, todos pareciam um pouco cansados, mas eu ainda estava incrivelmente bonito, como se nenhum fio de cabelo estivesse fora do lugar. Vendo entrar no carro, dei uma olhada rápida e virei a cabeça sem dizer nada. Continuei mexendo no celular, mas Wang Ten já estava de mau humor hoje, e sentiu que, depois que eu olhei para ele daquele jeito, cada centímetro do seu corpo estava em desordem, e de repente ele teve um ataque de raiva e jogou a bolsa no carro. O que você quer dizer? Olhei para a mochila de marca que rolou para perto dos meus pés, mas olhei fixamente para mim. O que foi? O que foi? O rosto de Wang Ten estava sombrio enquanto ele puxava suas roupas. Você não vê a sujeira em mim? Se você quer rir, ria. Não precisa zombar de mim no seu coração e agir de forma nojenta. Uma dor latejante na região lombar, um amigo inexplicável, roupas repentinamente sujas. Pensando no que aconteceu naquele dia, Wang Ten ficou cada vez mais zangado, tanto que as pontas dos dedos tremiam. Eu sei que desde que voltei para casa ontem você não gosta de mim, sente que eu tomei o seu lugar e roubei a sua vida. Você finge não se importar com nada na superfície, mas no fundo você me odeia até a morte. Vendo dizer coisas cada vez mais absurdas. Fiz um gesto de parada com a palma da mão para fora. Nada disso aconteceu. Não pense demais. Minha atitude indiferente irritou ainda mais Wang Ten. Wang Ten deixou escapar. Se você não se importa, por que voltou? Você não está apenas ansioso pela riqueza da família Wang? Riqueza, Wen Yan. Havia um toque de diversão no meu tom. Que riqueza tem a família Wang? Se eu quisesse essa coisa, eu poderia ter o quanto quisesse. Olhei para Wang Ten. Minha postura era claramente calma e serena. Mas inexplicavelmente deu às pessoas uma pressão substancial que poderia mover seus corações. Eu voltei para a família Wang naturalmente por minhas razões. Ouça você dizer isso, significa que você está sedento pelo dinheiro da família Wang. Como você pode ficar na família Wang com tranquilidade depois de saber que não é filho da família Wang? Wang Ten ficou surpreso. Ele estava prestes a argumentar que o pai e a mãe de Wang não suportavam deixá-lo ir. Então me ouça continuar. Ontem, quando voltei para a família Wang, os membros da família Wang nem sequer tiveram a cortesia de me receber na porta. Acho que alguém deveria tê-los atrasado. 4 garotas vieram até mim esta manhã, embora não tenham conseguido nada comigo. Mas elas vieram com força, com mais intenções e foram instigadas por alguém. Wang Ten, seus pequenos truques são demais. Estou de bom humor agora e não vou discutir com você. Mas espero que você saiba quando parar. Olho para você de cima para baixo, senão, você não vai querer saber as consequências de me ofender. Além disso, lembro que parece que te lembrei esta manhã que sua sorte não estava boa hoje. Retirei o olhar, peguei o celular novamente e disse casualmente. Jovens não devem ser ignorantes e arrogantes. Lembre-se de ouvir os conselhos da próxima vez. Wang Ten estava gelado por todo o corpo. Só então lembrei que, quando estava competindo e rindo de manhã, eu realmente disse a ele que sua sorte hoje parecia não ser muito boa. Na época,
ele ainda sentia que eu estava apenas sendo rápido com a língua. Neste momento, sendo lembrado por mim, e associando-se às coisas que aconteceram neste dia, não pude deixar de sentir arrepios. O motorista voltou de fumar e viu Wang Ten parado estupidamente do lado de fora do carro. Na verdade, estava tremendo levemente, e não pude deixar de perguntar: jovem mestre, está frio? Ele quase chamou Wang Ten como antes. Assim que as palavras jovem mestre saíram, ele percebeu que o jovem mestre foi trocado agora, e rapidamente mudou sua fala. Ele olhou para mim sentado no carro e percebeu que eu não estava reagindo, e também suspirou de alívio. Não sei por que, este novo jovem mestre que foi trazido para casa exerce muita pressão sobre as pessoas. Além disso, do lado da mãe Wang, depois que ela desligou o telefone de Wang Yu, ela correu para a casa de Xie. O nome original da mãe Wang é Xiao Li. Ela é a filha mais nova da família Xie. Ela ainda tem um irmão mais velho acima dela. Originalmente, a família Xie estava sob o controle de seu irmão mais velho, mas alguns anos atrás, seu irmão mais velho, sua cunhada e seu sobrinho mais velho, infelizmente, morreram em um acidente aéreo juntos. Seu sobrinho mais velho, Xie Shengun, já havia se juntado ao exército. A propriedade da família Xie só poderia ser entregue à sua terceira sobrinha, Xie Huyan, que ainda não era adulta na época. Xie Huyan não era velha, mas ela era um gênio nato dos negócios. Ela levou apenas meio ano para assumir completamente a indústria da família Xie. E nos anos seguintes, ela fez a indústria da família Xie crescer cada vez mais. No começo, os outros apenas a chamavam de terceira senhorita Xie. Nos últimos anos, todos a chamam de terceira irmã Xie. Durante esse tempo, o marido de Xiao Li ia para casa e reclamava para ela. Disse que quando ele fazia as coisas lá fora, os outros sabiam que ele era parente da terceira irmã Xie e davam-lhe conveniência em todos os lugares. Ele também disse que a família Xie tinha uma filha assim, a família deveria prosperar, mas talvez o céu tenha ciúmes do talento. Ou talvez realmente seja azar da família Xie. Na primavera do ano passado, Xie Huyan desmaiou repentinamente. Embora ela tenha acordado rapidamente, seu corpo estava ficando mais fraco a cada dia. Especialistas e médicos famosos em casa e no exterior a viram. O exame também não conseguiu encontrar problemas específicos. Xie Huyan persistiu até o outono passado e ficou completamente acamada. Após o diagnóstico, ela foi considerada uma pessoa em estado vegetativo. No verão deste ano, o médico disse que seus órgãos estavam falhando gravemente. Talvez ela não sobreviva a um ano. Um ano é no verão do próximo ano, e agora já está quase no final do outono. Pensando nisso, o coração de Xiao Li doeu. Às vezes, olhando para Xie Huyan no leito do hospital, ela não podia deixar de reclamar da injustiça do destino. A família Xie fez o bem e amou seus ancestrais, e todos os descendentes da família Xie são mais honestos do que os outros. Por que a má sorte deveria cair sobre a família Xie? Depois que a morte tirou sua amada cunhada, ela ainda não poupou seus filhos e filhas mais novos. Xiao Li se sentiu mal, mas antes de entrar na casa de Jing, ela ainda se arrumou em frente ao espelho. Ela temia que o velho percebesse. A família Xie agora depende do apoio do velho Xie. Ela já está na menopausa. Ela também teve que sofrer a dor de perder sua esposa, filho e neta. Ela não podia deixá-la se preocupar mais com ela. Ela voltou. Xiao Li entrou na sala de estar e viu o velho Xie sentado no sofá, usando óculos para ler o relatório financeiro. O velho Xie tirou os óculos ao ver sua filha e esfregou as têmporas. Por que você veio hoje em um dia de trabalho? Xiao Li olhou para a tia ao lado dela, e a tia entendeu tacitamente e foi preparar o chá para eles. O velho Xie perguntou estranhamente. Você está aqui por algo importante? Xiao Li contou a experiência de Meiyu. Ela disse vagamente que o mestre viu à primeira vista que alguém em sua família estava em apuros. Mas o mestre precisa ver a pessoa pessoalmente e eu não ouso concordar. O que você acha, vovô? O velho Xie balançou a cabeça e disse. Mestre, nossa família já contratou muitos, certo? Qual mestre famoso não viu Zhongjian? A menos que seja um mestre desconhecido, talvez seja apenas o destino. Afinal, todos eles sabem. Como pode haver tantos eremitas neste mundo? Xiao Li pensou que o velho Xie estava recusando, mas o velho Xie suspirou e disse novamente. Mas eu nunca desisto. Já que ele pode ver a situação de Huyan, por que não convidá-lo para tentar? Seja bem-sucedido ou não, devemos preparar uma grande quantia de dinheiro para o mestre. Olhando para as rugas no rosto do velho Xie, o nariz de Xiao Li ficou dolorido.
Xie Huiyan é a neta da família Xie e a quem o velho Xie mais ama. Ele tem um relacionamento mais profundo com ela, mas depois que Huiyan nasceu, outros podem entrar em colapso e cair. Somente o velho Xie não pode, porque a família Xie ainda precisa de alguém para apoiá-la. Lá em Xie Huiyan, ainda é preciso que alguém pense constantemente no bom senso do partido. Quantas vezes há esperança, tantas vezes há desespero. Hoje, até o velho Xie não se atreve mais a ter sorte. Xie Weili tomou o chá com o velho Xie novamente. Depois de conversar um pouco, ela deixou a casa de Xie. Quando estava prestes a sair do pátio da casa de Xie, Xie Weili parou de repente. Olhando para os gaios alegres na árvore de osmanthus em frente à porta, todos dizem que os gaios alegres entrando na casa têm uma necessidade urgente. Quando o milagre nascerá na família Xie? Xie Weili enviou uma mensagem para Nieiyu, pedindo a Nieiyu para marcar um horário com o mestre. Nieiyu perguntou a ela. Calculei os dias e disse que seria nesta sexta-feira à noite. Depois que Nieiyu respondeu, minha mãe perguntou curiosamente. Minha vida também tem suas peculiaridades? Eu disse, claro, não se trata apenas da data. Trata-se de tempo, caso contrário, porque todos os imperadores antigos tinham lugares para se estabelecer e casamentos e funerais deveriam ser oportunos. Nieiyu suspirou, então sua escola é bem complicada. Não é complicado. Também temos certas leis científicas a seguir. Ao ouvir isso, Nieiyu balançou a cabeça, ouvindo a pessoa menos científica falar sobre ciência. É uma experiência nova. Este dia passou muito rápido, depois da aula da tarde. Eu peguei minha bolsa e saí do campus, pensando na expressão mágica de Nieiyu. Que tipo de pessoa é ela? Haverá uma aura escura em seu corpo. Jiang e Li Ping gritaram meu nome. Enquanto corria em minha direção, ouvi a voz e me virei. Li Ping parou na minha frente sem fôlego. Nini. Meus olhos encontraram os dela e estendi uma das mãos decisivamente. Traga aqui. Li Ping olhou para mim atordoado enquanto respirava pesadamente. Eu disse que a adivinhação é paga. O problema do seu irmão foi resolvido. Você não quer dar o cano, certo? Li Ping se sentia tão complexa que disse. Você tem tanta confiança em si mesma? Eu nunca cometi um erro. Eu sorri levemente. No entanto, eu não tinha certeza ontem se você ouviria minhas palavras. Afinal, você parece ter um bom relacionamento com Wang Yiteng. Seu irmão poder evitar o desastre também é resultado de sua escolha pessoal. Li Ping negou inconscientemente. Eu não tenho um bom relacionamento com Wang Yiteng. Somos apenas amigos do mesmo círculo. Eu não me importo com isso. Não me importo. Você só precisa me dizer. Eu adivinhei certo. Certo. Li Ping admitiu imediatamente. Acontece que o irmão de Li Ping, Miyan, saiu hoje para visitar clientes. Quando voltou para a empresa à tarde, originalmente escolheu um atalho, que passava por um viaduto. Naquele momento, o carro estava a menos de 100 metros da cabeceira da ponte. Miyan pensou inexplicavelmente. Sua irmã enfatizou especialmente ontem que ela deveria evitar pontes, e ela não estava com pressa de qualquer maneira. Então ela pediu ao motorista para dar meia volta e mudar de rota. Inesperadamente, assim que o motorista tinha acabado de virar o carro, houve um estrondo. Eles olharam para o som. Mas os ferimentos foram inevitáveis. O olhar do motorista para Miyan mudou, como se estivesse olhando para um imortal. Ela perguntou timidamente ao tio Mi, como você sabia que não podíamos passar por esta ponte? Miyan também balançou a cabeça timidamente. Eu também não sabia, foi minha irmã quem disse ontem que encontrou um mestre e me pediu para evitar pontes hoje. Então, quando vi a ponte, pensei nisso. O motorista também sabe que Miyan tem uma irmã. O motorista também sabe disso e pensa com respeito. Será que a senhorita Mi realmente encontrou um mestre de verdade? Felizmente, o desabamento da ponte não feriu ninguém. Miyan e o motorista se acalmaram no local e voltaram correndo. Miyan no carro. Ela sabia que seu irmão não brincaria com esse tipo de coisa. Ela pediu minha conta. Transferiu o dinheiro para mim e ainda estava apavorada ao pensar no que aconteceu com meu irmão. Ainda assim, muito obrigado. Meus pais também gostariam muito de convidá-lo para uma demonstração. Não sei quando seria conveniente para você? Pensei um pouco e disse, tenho compromissos esta semana, então pode ser na próxima semana, de segunda a sexta à noite. Eu vou com você. Miyan concordou apressadamente. Depois de terminar todas as aulas ao meio-dia, eu disse ao motorista que ia brincar na casa de um colega e voltaria mais tarde sozinha. Então entrei no carro da família Nie. Nieiyu estava sentada no carro, parecendo ainda mais nervosa do que eu. Ela estava inquieta o tempo todo.
quando estávamos chegando ao hospital. Olhei para a testa dela e estava coberta de suor. Ela me viu mexendo no celular. E não pôde deixar de sorrir amargamente. Você não está nem um pouco preocupado? E se você não conseguir resolver a situação? Eu disse calmamente, não é só este problema que não consigo resolver. Não há nada com que se preocupar. Niail ficou um pouco surpresa ao ouvir isso. Embora não nos conhecêssemos há muito tempo, sempre tive a sensação de que eu tinha tudo sob controle, como se soubesse de tudo e fosse capaz de tudo. Às vezes até falando com uma arrogância natural. Por isso, ela secretamente supôs que eu devia ter aprendido com algum mestre eremita desconhecido. Era a primeira vez que ela ouvia eu dizer algo que soava como admitir a derrota. Então, também há coisas que você não consegue resolver. Eu ri levemente. Que tipo de coisa você está dizendo? Eu não sou um deus. Mesmo que eu fosse um deus, também haveria coisas que eu seria incapaz de fazer. Por exemplo, Niail perguntou. Por exemplo, voltar para a família Wang. Por exemplo, vir aqui com você hoje. Niail perguntou de repente. Que isso tem a ver com a família Wang? E o que isso tem a ver comigo? Segredos do céu não podem ser revelados. Desliguei meu celular, corri para o lugar. Fui o primeiro a sair do carro. Em frente a este hospital particular, olhei para cima, para a aura caótica acima do hospital. Pensativo. Este é o lugar onde sua prima mora. Niail me guiou para dentro. Através de um elevador exclusivo, chegamos ao andar VIP especial. Imediatamente, alguém se aproximou com um detector. Niail se desculpou comigo. Sinto muito, a verificação de segurança é um procedimento necessário. Ao ouvir isso, apenas dei de ombros. Entendo. Depois da inspeção, os dois, sob a proteção de 3 ou mais guarda-costas, entraram no quarto de Xia Huyan. Quando a porta do quarto se abriu, o velho Xie e Xia Weili se levantaram. Embora Niail já tivesse dito a eles que eu era seu colega de faculdade e muito jovem, ela não mencionou que eu era tão bonito. Um brilho de admiração brilhou nos olhos de Xia Weili, e ela rapidamente ajudou o pai a apertar a mão. Mestre, olá. Obrigado por fazer a viagem hoje. O velho Xia acenou para mim. Sem o menor desprezo, ele me cumprimentou muito educadamente. Mestre, olá. Por favor, sente-se. Xiaoyu, sirva um copo de água para o mestre. Não preciso beber água. Vou embora depois de dar uma olhada. Meus olhos percorreram o velho Xie e Xiaoili e recuei satisfeito. Bom, ambos são pessoas abençoadas. O velho Xie sentiu que meu olhar o atravessou, como se pudesse ver através de uma pessoa. Uma pontada de esperança surgiu em seu coração por um momento. Ela abriu caminho, revelando a pessoa na cama do hospital. Xiaoyu deve ter contado ao mestre. Esta é minha neta, Xia Huyan. Examinei esta mulher de olhos fechados na cama, como se estivesse silenciosa. Mesmo que as bochechas da mulher estivessem magras e sem cor, ainda era possível ver o quão excelentes eram a estrutura óssea e a aparência dela. As sobrancelhas e os olhos ligeiramente profundos, o nariz alto e arrebitado. Os lábios finos e pálidos, sob as luzes brilhantes da enfermaria, tinham uma beleza mórbida. No entanto, não era isso que eu estava olhando. O que eu estava olhando era a aura de morte ao redor da mulher, tão rica que quase gotejava. E a névoa negra misturada na aura de morte. Estendi a mão e agarrei uma nuvem de névoa negra e a coloquei na palma da minha mão para observar. Descobri que havia uma linha branca imperceptível na névoa negra, apontando para longe. Eu estava pensativo. O velho Xie e os outros 3 me viram parado ali por um longo tempo sem dizer nada. E fazendo um gesto estranho. Eles estavam um pouco ansiosos. Niail não conseguiu conter a curiosidade e perguntou. Você percebeu algo? Apertei meus dedos, esmagando a névoa negra na palma da minha mão. Olhando para a família Xie, Shen hesitou por um momento. Tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual vocês querem ouvir? A família Xie se entreolhou. Por que separar boas e más notícias neste momento? Na situação de Xia Huyan, qualquer esperança pode ser considerada uma boa notícia. Quão ruim pode ficar? A gravidez maligna foi a primeira a dizer para ouvir as boas notícias, e eu disse casualmente para não se apressar. É sobre Xia Huyan, não é que ele de repente teve alguma doença médica difícil. Mas foi vítima de um esquema. Isso eu posso resolver, me dê uma semana para me preparar. Eu posso acordá-lo. A família Xie ficou primeiro surpresa e depois exultante. O velho mestre Xie se levantou de repente, mas reconheceu que o mestre estava dizendo a verdade. Eu disse que era verdade, naturalmente. Xia Weili chorou de alegria e rapidamente ajudou o pai. Isso é ótimo! Isso é ótimo!
Huyan está salva. Eles não se importaram por um momento com o que eu disse sobre alguém tramando. Contanto que Xie Huyan possa melhorar, o resto é fácil de resolver. A gravidez maligna também está eufórica. Mãe, vovô, você também está salvo. Você também está salvo. O velho mestre Xie estava emocionado. E involuntariamente mostrou um sorriso, mas de repente viu meu rosto calmo e disse: Eu disse que havia uma má notícia. Suas cabeças febris também se acalmaram. Mestre, qual é a má notícia que você está falando? Eu fiquei em silêncio por um momento e disse honestamente: desta vez, ele foi vítima de um esquema, então eu posso acordá-lo. Mas seu destino é peculiar e temo que ele não viva mais de 30 anos. A sala que estava tão alegre agora ficou instantaneamente silenciosa. Neste momento, Wang Mu disse em voz alta: O que você quer dizer com minha prima não viverá mais de 30 anos? Ele perguntou ansiosamente: O que você quer dizer com destino peculiar? Não há maneira de salvá-lo? Eu balancei a cabeça e disse que não sabia. Você já ouviu falar que quando o sol atinge o meio-dia, ele começa a declinar, e quando a lua está cheia, ela começa a minguar. Tudo é assim. O auge leva ao declínio, e o destino também é assim. O destino da minha prima é bom demais. Bom demais para aparecer em tempos de paz e prosperidade, e não deveria estar na sua família. Eu parei por aí. Todos os presentes são pessoas inteligentes e entendem meu significado não expresso. Depois de falar, adicionei: Mas posso ajudá-lo a prolongar sua vida por mais 2 anos. Prolongar sua vida por mais 2 anos significa apenas 32 anos, e Xie Huyan já tem 25 anos este ano. Ao ouvir isso, o velho mestre Xie ficou tonto e cambaleou para trás, apoiando-se em uma mesa para não cair. Xie Huili ficou parada, até esquecendo de ajudá-lo. Só agora eles entenderam. Por que eu disse que era uma boa notícia e uma má notícia? Que Xie Huyan possa acordar é certamente uma boa notícia, mas ela está destinada a morrer jovem e não tem muitos anos para viver. Mas também é uma má notícia. Niei olhou atordoado para Xie Huili e o velho mestre Xie. Na verdade, ele não sabia se era bom para a prima acordar agora ou não. Esse tipo de coisa que primeiro dá às pessoas uma grande esperança, fazendo-as pensar que há uma luz no fim do túnel, mas em um piscar de olhos dá às pessoas um aviso de morte. Ver as pessoas no fundo do abismo é realmente muito torturante. Quando Xie Huyan acordar, como eles deveriam contar a Xie Huyan? Diga a ela que você não tem muitos anos para viver. Apenas algumas pessoas permaneceram no quarto de hospital. Os sons irregulares da respiração mostram os corações confusos dos 3 membros da família Xie. No final, o velho mestre Xie falou e decidiu que, não importa o que aconteça no futuro, eles devem primeiro salvar Huyan. E se o mestre encontrar uma nova maneira no futuro? Desta vez, Huyan está em coma, e eles também pensaram que tinham chegado a um beco sem saída. Não foi assim que me encontraram? As coisas do mundo são imprevisíveis. Um futuro incerto não é necessariamente um beco sem saída. Talvez depois de alguns anos, Xie Huyan tenha uma nova oportunidade. Eu dei uma olhada estranha em Xie Huyan na cama do hospital e disse que sim. Talvez haja uma nova oportunidade no futuro. Talvez eu concorde com o que ele disse. O velho mestre Xie se animou. Mestre, o que você precisa desta vez? Há algo que a família Xie possa ajudar? Eu mesmo vou preparar. Muitas coisas que leigos não conseguem entender e são fáceis de confundir. Sábado da próxima semana ao meio-dia. Na hora, deixe Liu me buscar na minha casa. Eu não sei porquê. O velho mestre Xie e Xie Huili ficaram atordoados. O velho mestre Xie olhou para mim com cuidado. Você é um mestre. Você é neto de Wang Jiango? Ouvindo isso, eu balancei a cabeça. Sim, mas alguns acidentes aconteceram comigo. Eu não cresci na família Wang desde criança e nunca o vi. Qual é o problema? O velho mestre Xie e Xie Huili se entreolharam. O velho mestre Xie gaguejou. Mestre, eu não sei se você sabe. Você e Huyan ainda têm um casamento arranjado. Ouvindo isso, minhas pálpebras se contraíram. Você sabe sobre a família Wang? Não se diz que o caso do verdadeiro e falso jovem mestre da família Wang causou um grande rebuliço? Todos no círculo sabem disso? Ou a família Xie é ainda mais poderosa e não conhece os rumores nos círculos inferiores? Eu tinha ouvido falar do velho mestre Xie, mas levanto uma questão. Você ainda pode ter certeza? Sou eu quem tem um casamento arranjado com sua neta? Afinal, Wang tem me substituído todos esses anos. O velho mestre Xie sorriu apoiado em sua bengala. Na época do noivado, sua mãe estava grávida. Seus avós a trouxeram para minha casa para visitar minha esposa, e Huyan estava brincando por perto.
Eles disseram que se sua mãe desse à luz uma menina, ela se tornaria irmã de Huyan. Se fosse um menino, eles fariam um casamento arranjado com Huyan. O casamento arranjado foi decidido para a criança que ainda não havia nascido na barriga de sua mãe. Então, calculando assim, só pode ser você. Só então entendi a história toda. Olhei para o nome na cama de hospital, pensando que não era à toa que eu senti o mesmo conceito quando olhei para o destino dela agora, era porque ela já tinha uma conspiração. Já estava tarde, e não era bom para mim demorar mais, então me despedi da família Xie. O velho mestre Xie queria que Huyan me acompanhasse, mas eu recusei e pedi para o motorista me levar. Nos vemos no próximo sábado. A família Xie teve que me levar até a porta do hospital, e depois que o carro em que eu estava foi embora, Xie Weili mandou seu filho para casa e perguntou ao velho mestre Xie com alguma dúvida, por que você mencionou o casamento arranjado agora? Embora ela tenha ficado um pouco surpresa ao ouvir que eu era originalmente da família Wang, os jovens de hoje são bastante resistentes a esse tipo de acordo dos mais velhos, e se Jian Eng não ficar feliz ao ouvir isso, e se ele não quiser se casar com Huyan? Seu pai a apoiou por toda a vida e não deveria ter considerado esse fator. Esta noite foi cheia de dor e alegria. O velho mestre Xie também estava um pouco cansado depois de todas as emoções. Ela suspirou e explicou. Eu estava dando um lembrete a ela. Xie Weili não entendeu, lembrando que, desde a morte do velho Wang, sua velha companheira também não se importa mais com os assuntos da família Wang, e a família Wang tem mostrado uma tendência de declínio, e tem piorado a cada ano. Você também conhece o único filho do velho Wang, ele é um sujeito inútil. Originalmente, éramos velhos amigos da família Wang. Embora tenhamos nos distanciado nos últimos 10 anos, afinal, ainda existem alguns membros da geração mais velha vivos, e o velho mestre Xie também tem prestado atenção aos velhos amigos. Então o velho mestre Xie continuou. Eu até mencionei para Xie Huyan que se ela encontrar a família Wang no mercado, se puder ajudar, ajude, mas a família Wang está ficando cada vez pior sob a liderança de Wang Fu. A família Xie queria ajudá-la, mas não conseguia encontrar uma maneira. O velho mestre Xie bufou friamente. Ele falou sobre a família Wang de forma branda. Ele nem mudou o nome, então você pode imaginar como a família Wang o vê. Ao ouvir o mestre Xie dizer isso, Xie Ali começou a relembrar, mas ao relembrar, ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Eu nem me lembro do que ele estava vestindo, só me lembro de como ele era bonito. Seu porte também era bom, parecendo ser nobre e rico, realmente não parecia ter crescido em um lugar pequeno. Mestre Xie, não diga essas coisas no futuro. O que significa não parecer ter crescido em um lugar pequeno? Será que famílias pobres não podem produzir uma fênix? Será que famílias ricas são todas inúteis? Nossa família Xie, contando centenas de anos para trás, também veio de origens humildes. Quem é mais nobre do que quem? Xie Ali abaixou a cabeça em reconhecimento de sua culpa. Fui influenciado pelo círculo nos últimos anos. Serei mais cauteloso no futuro e não falarei mais assim. Mestre Xie olhou para ele. Todos dizem que nossa família Xie é a primeira família. Este primeiro não é apenas em termos de riqueza, habilidade e status. Tem a ver também com a herança e o acúmulo dentro da família. Mestre Xie não disse muito e mudou de assunto. Voltou a falar sobre meus assuntos. A família Wang não é boa para ele. Trazê-lo de volta provavelmente tem outros motivos. Ouvi dizer que aquela criança da família dele chamada Wang Tei é muito próxima da filha da família de Xie Dayun. Xie Dayun é sobrinho do mestre Xie. Também é um ramo da família Xie. Este ano, as ações são especialmente numerosas. Ao mencionar isso, Xie Ali também ficou bastante irritado. Quando Huyan estava saudável, esses ramos eram todos honestos. Como agora, quando o tigre está fora, o macaco se torna o rei. Ele pensou um pouco e disse, a família de Dayun tem uma filha única, Xie Xuan. Ouvi dizer que ela tem um relacionamento ambíguo com o filho da família Wang. Ele ainda não conseguiu se conter e revelou um leve sorriso zombeteiro. Vejam que tipo de aliados eles escolheram. São todos coisas que não podem ser levadas à mesa. Mestre Xie disse, é isso. A família Wang não sabia antes que seu próprio filho biológico estava perdido. Eles pensavam que havia apenas uma criança na família. Acontece que essa criança está ligada a Huyan, que está à beira da morte. Eles não estão dispostos a usar o filho para se casar com Huyan. E não ousam ofender a família Xie. Estimam que estejam preocupados com isso. Acontece que descobriram que ainda tem um filho biológico. Isso não é o melhor dos dois mundos? Ao ouvir isso, Xie Li se levantou abruptamente. O que a família Wang pensa que é?
Ousam desprezar Huyan? Mesmo que haja algo, é a família Wang que está se aproveitando. Aquele mestre, Xie Yanli pensou na família Wang, querendo que outro filho dividisse a família, empurrando o mestre para a família principal. O rosto idoso do mestre Xie ainda tinha determinação. A família Wang é realmente ridícula. Nossa família Xie não precisa confirmar o casamento. Se eles não querem ter laços com nossa Huyan, que digam diretamente. Também não vamos forçá-los com um acordo verbal. Eles não estão dispostos. Perderam a família Xie e querem se juntar à família Deon. Até o próprio filho será usado. A ganância nunca é suficiente. Quando os assuntos de Huyan forem resolvidos, devemos retificar essas pessoas inquietas. Xie Weili sabe que seu pai está velho, mas seu coração não está, e ele faz as coisas com clareza. Não se preocupe. Ele lamenta que, na verdade, o mestre e nossa família têm um destino. Ele estava noivo de Huyan antes de nascer. Agora, depois de muitas reviravoltas, ele se tornou o salvador de Huyan. Se no futuro, esqueça, essas coisas são destino. Não pode ser forçado, e ele também sabe que Xie Huyan é bastante contra este tipo de casamento arranjado. Ouvi dizer antes que, depois de ficar noiva da família Wang, ela ficou muito infeliz. Ela disse que, quando o filho da família Wang atingisse a maioridade, ela iria pessoalmente cancelar o casamento infantil. Se não fosse no ano passado, Xie Huyan de repente caiu, então seu noivado com a família Wang teria sido cancelado. E eu pessoalmente tenho metafísica. Originalmente, eu não estava interessado nessas coisas, mas é uma pena que esse casal talentoso e bonito, na maioria das vezes, eles estão destinados a não ficar juntos. Quando voltei para a casa de Wang, o pai e a mãe de Wang ainda estavam sentados na sala de estar. Eles realmente queriam que eu voltasse tão tarde. A expressão do pai de Wang não era muito boa. Ouvi o motorista Xiao Li dizer que você foi brincar na casa de um colega de classe. Eu murmurei descuidadamente. O pai de Wang perguntou se era um colega de classe do sexo masculino ou feminino. Você não acabou de chegar a Dijin? Você já tem colegas de classe com quem se dá bem tão rápido? Enquanto caminhava em direção à escada, respondi casualmente. Colegas de classe do sexo masculino. Eu sei que você não costumava ter regras, mas agora você voltou para a casa de Wang. Você deve seguir as regras da casa de Wang. Encostei-me no corrimão da escada e virei-me para olhá-lo, preguiçosamente. Você também disse, eu estou acostumado a ser assim e não vou mudar. Eu não sou nenhum jovem mestre. Não vou seguir as regras de um jovem mestre. Você deve obedecer. O pai de Wang viu que eu parecia inflexível. Ele imediatamente ergueu as sobrancelhas. Endireite-se. Um ancião está falando com você. Que atitude é essa? Eu me sinto um pouco estranho. Eu já ouvi pessoas dizerem antes. Alguns pais idosos estabelecerão um conjunto de regras que eles gostam para seus filhos, para moldar a criança na imagem ideal. Uma vez que a criança se desvia da direção, eles repreenderão a criança. E quando eles não têm nada a dizer e nenhuma razão para dizer, eles usarão sua identidade como anciãos. Do ponto de vista moral, suprimir crianças, criticar a atitude das crianças, etc. O pai Wang é esse tipo de pessoa? O filho ideal dele deveria ser fraco e controlável, como Wang tem. Eu observo o pai Wang com interesse. Atualmente, neste mundo, além da lei, parece que não há nada que precise ser cumprido. Embora haja uma relação de sangue entre nós, não há afeto familiar. Para ambos, é apenas um encontro casual em uma vida curta. Não acho que precise seguir as regras da família Wang. O pai Wang ficou tão bravo que pulou. A mãe Wang rapidamente serviu uma xícara de chá para ele. Por que tanta raiva? Não tenha medo de prejudicar sua saúde, beba um pouco de água. Ela virou a cabeça para mim. Que tal a Eng pedir desculpas ao seu pai? Como você pode falar assim? A Teg nunca falou assim com os pais desde criança. O rosto do pai Wang ficou sombrio. Não precisa. Vejo que nossa família Wang não consegue controlá-lo. Por sorte, você ainda tem um noivado. O pai Wang me disse, para evitar que você faça algo vergonhoso e desonre a família Wang no futuro. É melhor marcar um noivado para você o mais cedo possível. A expressão da mãe Wang suavizou e disse, esse noivado foi decidido quando você ainda estava na minha barriga. Agora você é adulto. Mesmo que não queise, pode ficar noivo primeiro. A família da outra parte tem um status muito alto, muito mais forte que o nosso. Contando, a família Wang está se aproveitando. Você não precisa se preocupar em ser prejudicado. O pai Wang folheou as cartas meio a sério, meio de brincadeira. Amanhã irei visitar a família Xie.
para finalizar o noivado o mais rápido possível e acalmar você. A mãe Wang massageou a cabeça e disse: Isso é muito rápido, não é? O filho voltou há poucos dias e ainda não cuidamos bem dele. Rápido que? O pai Wang disse com desaprovação e olhou para mim. O pai Wang disse sarcasticamente: Eu ainda gastei uma grande quantia de dinheiro e me esforcei para encontrar uma universidade para ele. Deixá-lo estudar e ele sai para brincar com os colegas à noite. Quando volta, diz algumas palavras e discute. Se ficar em casa, quem sabe o que vai aprontar? Duas pessoas, uma fazendo papel de mal e a outra de bom, em um piscar de olhos, estavam prestes a finalizar o assunto. Eu observei tudo e não pude deixar de rir. Se eu ainda não conseguisse ver agora, por que o pai Wang e a mãe Wang estavam encenando essa grande peça, então eu teria vivido em vão duas vidas. A única coisa que eu vi hoje à noite no hospital, aquela mulher pálida e bonita. Pensei com algum interesse, a filha mais velha da família Xie. É interessante como um casal rico comum pode te rejeitar, considerando a posição da família Xie. Mesmo que Xie Huyan morra, muitos quererão o lugar dela, pai Wang, mãe Wang. Não deixar essa boa oportunidade para Wang Teng, mas para mim, definitivamente há algo suspeito. Qual é a razão? Pensei na falta de visão de Wang Teng, revelando vagamente o jade de flor de pessegueiro. Quando pensei em conversar com o destino, reclamando que um ramo da família Xie estava intencionado em amar, fiquei particularmente irritado. De repente, adivinhei o básico. A família Wang teve uma ótima ideia. Eles sentiram que Xie Huyan certamente morreria. O ramo tem esperança, mas ainda não. Eles querem que Wang Teng se case com ela. Mesmo que haja um acidente, a casa principal ainda tem um plano de contingência. Felizmente, o casamento de infância entre mim e Xie Huyan é tornado realidade. Dessa forma, não importa quem assuma a família Xie. Eles não perdem nada, apenas a diferença de quem ganha mais. Só que, olhando para eles, na maioria das vezes, eles me consideram um peão descartável. Um sorriso irônico apareceu no canto da minha boca, interrompendo a conversa do pai Wang e da mãe Wang. Entendo. Vocês discutiram tudo e depois vieram me contar? Uma cena na sala de estar. Pai Wang e mãe Wang se entreolharam, sem esperar que eu ficasse imperturbável com o casamento, permitindo que eles manipulassem. Eles haviam preparado várias maneiras de lidar comigo, mas agora parece que nenhuma delas será usada. Se não houver nada mais, vou dormir primeiro. Caminhei até o meio da escada e de repente virei a cabeça e disse que recentemente vi uma frase em um livro. Compartilhe com vocês. Fazer o bem descansa o coração por um dia, enquanto o trabalho duro piora a cada dia. Não é interessante? Eu me perguntei e respondi, mas não precisei que ninguém respondesse. Depois de dizer isso, voltei direto para o meu quarto. Pai Wang e mãe Wang ouviram o que eu disse, mas não entenderam. Em vez disso, eles acharam que esse filho biológico era muito estranho. Mãe Wang até disse em voz baixa, como esperado, ele cresceu nas montanhas. Afinal, ele não é tão bom quanto a Teng. Um mordomo, que sentiu que a atmosfera estava errada e saiu da sala de estar agora há pouco. Estava parado atrás da porta, justamente ouvindo o que eu disse quando saí. Com base na pronúncia, ele pesquisou aproximadamente. Ele ouviu o suspiro da mãe Wang e olhou para a explicação da frase que eu disse na tela do celular. Seus olhos ficaram sérios. Fazer o bem descansa o coração por um dia, enquanto o trabalho duro piora a cada dia. Deveria lembrar o pai Wang e a mãe Wang? Depois de hesitar várias vezes, o mordomo foi à cozinha esquentar um copo de leite. Cheguei ao meu quarto. Eu estava parado na janela olhando para fora. Ouvindo a batida na porta, nem virei a cabeça. Diretamente disse, entre. A atitude do mordomo é muito respeitosa. Jovem mestre, notei que você voltou tarde hoje. Preparei um copo de leite quente para você. Beba antes de dormir, pode ajudar a adormecer. Ele colocou o leite na mesa de cabeceira, segurou a bandeja e olhou para mim. Eu não me virei. Nem falei. O mordomo, com um humor complexo, baixou os olhos. Que o jovem mestre durma bem. Amanhã é sábado. O horário do café da manhã será uma hora mais tarde do que o normal. Se você quiser tomar café da manhã com a senhora e eles, pode ajustar o horário, já que ele é o mordomo. Naturalmente conhece todos os movimentos da família Wang. Nesses dias em que cheguei à família Wang, nunca conversei com ninguém. Como eu saberia que ele tem um caso? O vidro da noite é comum. Espelho não muito claro, que pode refletir aproximadamente a expressão de uma pessoa. Estou em frente à janela, e não preciso olhar para o mordomo para ver sua expressão através do vidro ao lado. Eu ri e disse,
Não fique tão nervoso, só estou perguntando casualmente. Não quis dizer nada mais. O mordomo conteve sua expressão. Desculpe, jovem mestre. Eu só não esperava que o jovem mestre soubesse da situação da minha família em tão pouco tempo. Eu balancei a cabeça, não em tão pouco tempo, mas no primeiro dia em que te vi. Eu apontei para a estante não muito longe. Levantei meu queixo. Seu filho está doente recentemente, certo? A terceira prateleira da estante da esquerda. Pegue um talismã triangular da caixa e coloque embaixo do travesseiro do seu filho. Haverá melhorias em 3 dias. O mordomo não disse uma palavra, encontrou uma caixa de couro preta, abriu e não olhou para outras coisas. Apenas pegou um talismã triangular e apertou na palma da mão. Ele era alguém que seguia o velho mestre Wang e viu muitas cenas e pessoas. Quase imediatamente adivinhou minhas habilidades. Não é de admirar que minha aura seja tão impressionante. Não é de admirar que eu tenha dito que entendi a situação dele no primeiro dia. O mordomo estava apavorado. Antes de subir as escadas, aqueles pensamentos persistentes foram completamente confirmados. Ele apareceu novamente e se curvou ainda mais. Jovem mestre, há algo que você precise que eu faça? Não por enquanto. Acho que falar com pessoas inteligentes é para economizar preocupação. Se houver algo no futuro, eu o procurarei ativamente. O significado implícito é que se eu não o procurar ativamente, não preciso que ele faça nada. O mordomo entendeu. Quando ele fechou a porta para mim, não pude deixar de olhar rapidamente, e ele ainda estava parado na frente da janela. Não sei o que estava olhando. Antes de dormir, eu habitualmente fiz cálculos. Desde que cheguei a este mundo, tenho calculado para mim mesmo todas as noites, exceto por 1 ano atrás. Além de uma certa vez em que o resultado mostrou algo diferente, todos os meus resultados de cálculo anteriores foram consistentes. No entanto, hoje estava destinado a ser diferente. Depois que meus dedos se moveram rapidamente algumas vezes, de repente levantei a cabeça. Meus olhos brilharam intensamente. Eu já estava deitado, mas me levantei imediatamente neste momento. Peguei papel e caneta no armário e comecei a calcular de acordo com o livro de bambu. Quando terminei a dedução e confirmei, já eram quase 3 da manhã. Soltei um longo suspiro, sem mostrar cansaço no rosto. Mas, em vez disso, estava cheio de alegria. Hoje, Nieiu me perguntou, você tem alguma coisa que não pode resolver? Eu respondi que sim, é claro, como voltar para a família Wang. Nieiu não entendeu o que eu queria dizer. Só eu sei que, se eu não voltar para a família Wang, certamente morrerei. O chamado amor profundo não dura muito, e a sabedoria extrema causa danos. Assim como a vida de Xiaoyan era nobre ao extremo. Era difícil acomodá-la na época. Eu entendo os segredos do céu e tenho poderes sobrenaturais. Também estou destinado a não viver muito. Ou, de outra forma, as pessoas da metafísica costumam ter 5 deficiências e 3 faltas. As 5 deficiências se referem à viuvez, orfandade, solidão e deficiência, e as 3 faltas são dinheiro, vida e poder. O que eu cometi é o item mais sério, falta de vida. Na minha vida passada, nasci em uma família antiga de artes marciais e tinha métodos secretos de cultivo de primeira linha para prolongar a vida, e um tesouro espacial atualizável para fornecer comida. Ainda não consegui escapar do feitiço de morrer aos 25 anos. Para ser honesto, eu não esperava acordar. Quando meu pequeno corpo abriu os olhos, quase desmaiei com a sensação de vazio no estômago. Eu mal consegui encontrar alguns biscoitos em casa e subi em uma cadeira. Subi no balcão de mármore da cozinha para ferver água. Na cozinha vazia, uma criança pequena e magra. Seu rosto estava pálido enquanto ela se ajoelhava na frente da chaleira, engolindo avidamente. O avô de Lian Seng, Jian Hongren, recebeu a notícia e correu para esta cidade em pânico. Depois de abrir a porta de casa, ele viu esta cena. Ele estava com os olhos marejados e deixou cair algumas lágrimas enquanto me abraçava no local. Jian Hongren é uma pessoa de metafísica e mora em uma aldeia remota no sudoeste. Ele cuidou do espólio de meus pais biológicos. Então ele me levou de volta para o sudoeste. Ele perdeu sua esposa na meia-idade e estava sozinho na velhice. Originalmente, ele estava perdido sobre como criar um neto, mas logo descobriu que eu era excepcionalmente inteligente e mostrava um talento incrível na metafísica. Outros precisam ler o Sutra do Dragão Misterioso centenas de vezes, mas eu o domino facilmente e recito de trás para frente. Outros precisam de uma bússola e tatear para aprender Feng Shui, mas eu consigo ver tudo de longe. Eu desvendo o mistério imediatamente. Outros precisam tomar banho, queimar incenso e
Rezar aos deuses e Budas para terem sucesso. Eu apenas aceno minha pequena mão. E o resultado é uma obra-prima. Todo o conhecimento de Jian Hong sobre estudos metafísicos é subvertido em mim. Deve-se saber que não há pessoas perfeitas ou coisas perfeitas. Todas as conquistas extraordinárias exigem que alguém pague um preço extraordinário. Como diz o ditado, cada gole e cada bicada são predestinados. Causa e efeito. Deve haver uma causa. De fato, Jian Hong deduziu meu destino e descobriu que eu não viveria mais de 20 anos. Na época, eu já tinha 15 anos. Jian Hong ficou tão triste que adoeceu gravemente. Em vez disso, eu o alimentei com remédios e o consolei. Do que você tem medo? Um gênio como eu, cada ano que vivo neste mundo vale por 10 de outras pessoas. Mesmo que eu viva apenas 20 anos. É melhor do que outras pessoas viverem 100 anos. Jian Hong pensou. Você já sabia. Com tanto talento, como eu não calcularia meu próprio destino? Eu consenti silenciosamente. Jian Hong perguntou por que eu não o havia contado antes, para que ele tivesse mais tempo para encontrar uma solução. Eu sorri e disse, você sabia há muito tempo que eu não era seu neto biológico. Por que não me contou? Os dois se olharam, ficaram em silêncio por um momento e então riram ao mesmo tempo. Jian Hong suspirou com um sorriso. Então você sabia até disso. Às vezes, sinto que você não é como uma criança. Que diferença faz ser parente de sangue? Depois de tantos anos, não ser de sangue é melhor do que ser de sangue. Sim, há muito, muito tempo, eu já havia desvendado a verdadeira verdade da vida. Se eu realmente quisesse voltar para a família Wang, eu teria 1000 maneiras de fazê-lo facilmente. Mas eu nunca considerei isso. Eu e o velho Jian estamos confortáveis vivendo na pequena vila. Eu também não estou desapontado com minha vida útil. Em minha vida passada, tive poderes divinos para proteger um tesouro e sobrevivi até os 25 anos. Ainda não escapei da perseguição do dom celestial. Nesta vida, as qualificações do meu corpo são limitadas e não posso descansar. Eu não preciso me preocupar. Mas Jian Hong não concordou. Ele revirou livros antigos e raros, tentando encontrar uma maneira de quebrar meu destino e me incentivando a encontrar uma solução todos os dias. Eu disse que não conseguia resolver. Ele bufou e arregalou os olhos, dizendo, você não é um gênio? Existe um gênio tão estúpido? Desista antes mesmo de fazer qualquer coisa. Levante-se e pense. O velho não quer passar por isso de novo, com um velho enviuvando um jovem. Ainda estou contando com você para ir ao meu túmulo no futuro. Talvez tenha sido sua última frase que me tocou. Comecei a procurar uma solução, mas calculei dia após dia. Mas não consegui ver nenhuma reviravolta até um ano atrás, depois que me formei no ensino médio. Em uma certa noite, acordei de repente, sentindo algo em meu coração. Depois de calcular com os dedos, descobri um vislumbre de esperança, e esse vislumbre de esperança apontava vagamente para o norte. Depois que Jian Hongren soube disso, sem dizer uma palavra, ele queria arrumar as malas e me levar para o norte, mas eu o impedi. O vislumbre de esperança era fraco e não tinha um destino específico. Eu ainda não sabia por quanto tempo teria que vaguear lá fora. Você está velho, espere por minhas notícias em casa. Então eu peguei o dinheiro sozinho, carregando coisas, caminhando no norte. Um ano depois, enquanto apreciava em uma loja de antiguidades, recebi uma ligação da família Wang. A ligação dizia, você é o jovem mestre Jian Ying? É o seguinte. Há algo que você pode precisar saber, por favor, não fique animado. Levantei os olhos e vi um raio de luz dourada no horizonte distante, surgindo de repente. Então conversei com Jian Hongren. Recebi um telefonema dos meus pais biológicos. Foi Jian Hongren quem pediu à família Wang para ligar para me contar. Eles têm segundas intenções. Esta viagem pode ser um pouco turbulenta. Mas meu vislumbre de esperança está respondendo na família Wang. Eu ainda tenho que fazer uma viagem. Jian Hongren não está à vontade comigo. Por que eu não vou também? Se algo acontecer, ainda posso ajudar. Eu recusei diretamente. Espere que eu descubra a situação antes de buscá-lo. Eu cuidei dos meus assuntos. Cheguei à capital alguns dias depois e voltei para a casa de Wang. Depois de ver a família Wang, eu estava realmente um pouco desapontado. Esta família é estúpida e má. Não há uma única pessoa boa. Não consigo ver nada de especial. Não consigo entender onde está esse vislumbre de esperança. No entanto, neste momento, olhei para o processo de dedução denso à minha frente, e o rosto dos pais de Wang brilhou em minha mente. A respiração que contaminava o corpo vazava para a chaminé e não respirava na cama, mas a aura roxa era tão densa que se solidificava.
Finalmente, de repente se tornou claro. Acontece que a esperança está na família Wang, mas não na família Wang. A família Wang é apenas uma ponta de linha, apenas para me guiar através de muitos níveis. Para que eu pudesse conhecer Xia Huyan sem problemas, minha esperança de vida realmente reside em Xia Huyan. Agora, olhando para trás, só percebi algo estranho nos últimos 20 anos. O filho da família Wang não nasceu. Ele foi prometido em casamento com a família Xie, mas foi trocado após o nascimento e morreu jovem. Depois de acordar muitos anos depois e voltar para casa, encontrei Xia Huyan em coma. Se cada coisa tomasse um rumo diferente, isso levaria a consequências completamente diferentes, vários mistérios surgindo. Eu ponderei por um longo tempo. Peguei o papel na mesa, dobrei e desdobrei, finalmente dobrando-o em um triângulo. Apertei-o na ponta dos dedos e olhei fixamente. A névoa estava densa na noite, e parecia haver uma camada de vapor de água na sala. Meus olhos e sobrancelhas estavam turvos, parecendo um pouco confusos. Soltei meus dedos. O pedaço de papel dobrado em um triângulo caiu lentamente, antes de tocar o chão, brilhou. Com uma pequena luz, transformando-se instantaneamente em um pequeno punhado de poeira, empilhado no chão. Tudo bem, sempre há uma saída. De qualquer forma, é melhor viver do que morrer cedo. Assim como o velho Jian disse, ele ainda está esperando que eu queime incenso para ele no futuro. Eu sorri levemente, virei-me para dormir na cama. Antes de entrar na cama, chutei os chinelos, com o objetivo de dispersar a poeira não muito longe. O dia seguinte era sábado, a tia veio limpar meu quarto. De repente, ela ficou surpresa e disse, jovem mestre, você abriu a janela à noite? Eu me lembro de ontem. Eu limpei o chão muito bem. Por que há tanta poeira óbvia nas fendas hoje? A tia limpa a casa todos os dias, está no quarto e usa chinelos limpos. Logicamente, essa situação não deveria acontecer. Eu também estava lendo um livro no sofá preguiçoso, e quando ouvi isso, levantei a cabeça e sorri desculpando-me para a tia. Eu não me lembro, deve ser, eu vou prestar atenção da próxima vez. Você trabalhou duro hoje. Meu sorriso era muito gentil, e o coração da tia derreteu. E ela disse apressadamente, não é nada, este é o meu trabalho. Eu só queria lembrar o jovem mestre. O tempo está frio recentemente, é fácil pegar um resfriado abrindo a janela à noite. Se você quiser ventilar, tente abrir a janela durante o dia. Eu balancei a cabeça obedientemente. Obrigado, tia, eu me lembro. A tia desceu as escadas com um saco de lixo contendo poeira. Como também havia lixo na sala de estar, ela foi até lá. Um vento repentino soprou de algum lugar, e a boca do saco de lixo na mão da tia relaxou, e um pouco de poeira invisível a olho nu flutuou para fora. Sentado na sala de estar, o pai Wang, que estava conversando com a mãe Wang, ficou rígido e espirrou de repente. Mãe Wang parou de falar e tocou sua testa preocupada. O que aconteceu com você? Você está resfriado. Pai Wang franziu a testa, talvez um pouco. Eu marquei com o pessoal da família Xie. Disse que faremos uma visita amanhã. Você acha que devemos levar a Eng? Mãe Wang ainda estava um pouco hesitante. Você realmente quer que a Eng se case com ele? Dada a situação da terceira irmã, ele é nosso filho biológico, afinal. Pai Wang se levantou para procurar o celular para ver as mensagens. Provavelmente se levantou muito rápido e ficou tonto. Ele esfregou as têmporas. Eles já estão se preparando para agir. Não ouso ter certeza sobre os assuntos da família Xie. Só posso amarrar a Eng à família Xie primeiro. Se houver algum imprevisto, teremos um plano B. Eu sei que você acha Eng elegante e bonito, e ele é o filho que você sempre esperou, mas a situação atual é especial. Não importa o que aconteça no futuro, daremos mais dinheiro para Eng, para garantir que ele tenha uma vida rica. O que você acha? Mãe Wang disse. Só podemos fazer isso, ele não é Wang Teng, que pena. Embora ele e Wang Teng tenham tido um bom relacionamento ao longo dos anos, e Wang Teng também seja um jovem aristocrata elogiado nos círculos ricos. Mas ela sempre sentiu que faltava algo em Wang Teng, algo que não atendia a todas as suas expectativas para um filho. Até o primeiro dia em que Jiang voltou para casa, ela olhou para Jiang jantando com ele na mesma mesa, com aquele temperamento natural. E de repente percebeu que o que faltava em Wang Teng era uma nobreza que fluía de seus ossos. Era algo que a educação pós-natal não conseguia lhe dar, mas Jiang possuía. Naquele momento, Mãe Wang sentiu muito arrependimento. E não pôde deixar de pensar, se a Eng não tivesse sido trocado quando criança e criado na família Wang, quão excelente ele seria agora. E quanta honra ela teria nos círculos de esposas como a esposa da família Wang?
Mãe Wang suspirou de arrependimento, como se tivesse perdido uma joia rara e deslumbrante que valesse a pena exibir. Pai Wang espirrou pela manhã, e ninguém deu importância, mas inesperadamente naquela tarde. Ele teve uma febre alta, seu rosto estava vermelho, sua cabeça estava tonta. E ele não conseguia se levantar. Depois que o médico da família o examinou, ele disse que ele precisava ser levado ao hospital. Caso contrário, a febre alta poderia causar outras doenças. A família Wang rapidamente levou Pai Wang para o hospital mais próximo para tomar soro. E seguiu o conselho do médico para deixar Pai Wang no hospital para observação por alguns dias. O encontro que Pai Wang havia marcado com a família Xia no dia seguinte, para conversar sobre o casamento, foi naturalmente cancelado. Depois de ir ao hospital com toda a família Wang, voltei de carro e caminhei pelo jardim, vendo uma pequena mancha de flores branco-sangue brotando. Flores grandes e bonitas. Perguntei ao mordomo que passava que flor era aquela. O mordomo olhou atentamente e chamou o jardineiro para confirmar que o material era um crisântemo de outono. O nome é Jin Xian Yilma. Foi o Sr. Wang quem pediu especificamente para ter crisântemos brancos. Embora este crisântemo branco não seja aquele crisântemo branco, ainda é um crisântemo branco. O mordomo obviamente tem um sorriso zombeteiro que ignoro. Corri para comprar. O Sr. Wang gostou do nome e pediu especificamente. Mais tarde, descobriu que era um crisântemo branco. Então, não é muito adequado, certo? Quem plantaria um jardim cheio de crisântemos brancos em casa? Suspeito que o Wang Pai provavelmente quis que alguém os arrancasse diretamente, mas sentiu que ele mesmo havia pedido no início. Ele estava com medo de perder a cara e ficou com vergonha de falar. Jin Xian Yilma, que bom nome. Acariciei as pétalas com um sorriso pensativo. Talvez muitas coisas sejam como escolher flores. Olhe para o nome, olhe para a superfície, sinta que é luxuoso e pense que o resultado deve ser alcançado. Mas eu não sei que há dificuldades indizíveis esperando atrás. O mordomo parece não entender nada. Ele baixou a cabeça e fez o possível para ignorar. Wang Pai esteve no hospital esta semana e Wang Mu esteve lá para acompanhá-lo. A casa de repente ficou muito deserta. Desde que Wang Ten foi avisado por mim, ele parece estar um pouco apreensivo comigo. Nada aconteceu de novo. Estou feliz e relaxado. Além de ir para as aulas todos os dias, estou me preparando para as coisas que usarei no sábado. Nieiu se importa muito com este assunto e também está muito curioso. Ele me persegue todos os dias, fazendo perguntas. Eu mato aula para ir à rua de antiguidades e ele me segue também. Você vai causar uma grande confusão quando chegar a hora? Raios e trovões, etc. Precisamos encontrar um local adequado? Precisamos de um para-raios? E eu vi pessoas abrindo altares para convidar deuses? Você precisa daqueles grandes pratos? Você quer personalizá-los? Fiquei um pouco sem palavras. Ele disse lentamente, não precisamos de um para-raios, precisamos de um prato grande. É melhor ser feito sob medida, com base em sua altura e tipo de corpo. Nieiu originalmente se lembrou de ouvir atentamente até o fim. Existe uma estranha razão pela qual você deveria se basear em mim? Estou olhando em volta. Avistei algo bom em uma barraca não muito longe e me aproximei lentamente, e aproveitei a oportunidade para sorrir amigavelmente para ele. Por que na hora certa vamos te colocar lá dentro, adicionar cebola, gengibre e alho, e polvilhar um pouco de cominho em pó? Ensopado fresco e aleatório, ascensão direta ao céu. Os deuses no céu estão muito solitários. Eu gosto desse seu jeito barulhento. Que tal? Roubo surpreendente de jade literária. Não é bom. Não é bom. Minha pele é grossa e eu não sou gostoso. Os deuses não gostam, a conversa dos dois é aguda.